Olá, boa noite, boa tarde. Sou o Cavi Borges, diretor e produtor de cinema, e sou aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar um pouco sobre produção audiovisual. Acredito que fui convidado para falar aqui porque tenho desenvolvido um trabalho junto com a Cavídeo, que é a minha produtora, de produção de uma forma diferenciada, de uma forma criativa, que difere um pouco do que está sendo feito no mercado tradicional, né? A Cavídeo já é uma produtora há 24 anos, e nesses 24 anos a gente fez muitos filmes, né? Entre longas, curtas, médias, séries, webséries. A gente já fez aproximadamente 350 produções, e muitas dessas produções, a maioria dessas produções, foi feito de uma forma alternativa, muitas vezes sem utilização de patrocínio do governo, de editais, mas de uma forma que a gente tem desenvolvido, que a gente chama de redes colaborativas. E queria me apresentar um pouco aqui antes, rapidamente, e me apresentando eu vou falando um pouco já, o curso já começa um pouco, eu uso muito a minha prática, né, meus exemplos vividos nas realizações para falar desse curso. É um curso, eu sou um realizador, né? Eu não sou exatamente um professor, mas eu realizo filmes, eventos, distribuição, exibição. Eu trabalho em quase todas as etapas do cinema, e eu vou passar um pouco dessa minha experiência. Eu vou usar um pouco essa minha experiência, os exemplos que eu vivi práticos, para ir falando um pouco e talvez inspirando vocês a fazerem também cinema, que é uma arte cara, né? Que é uma arte que dos anos 2000 para trás, quando era a película, era uma coisa praticamente de rico ou de pessoas que conseguiam ganhar editais, né? Filmes de curtas-metragens de 10, 15 minutos custavam 100 mil reais, e agora com a chegada do digital, né? Com a chegada das câmeras, dos projetores, de todo esse pensamento digital, a coisa se tornou mais acessível, mais democrático, e hoje em dia está todo mundo fazendo, todo mundo produzindo, todo mundo realizando. O próprio celular passou a ser a nossa câmera, que está quase junto do nosso corpo, e passou a ser uma arte acessível, e aí começam a surgir muitas transformações, novas possibilidades, novas linguagens, com essas mudanças, porque o cinema está muito linkado com a tecnologia, então quando a tecnologia muda, o jeito de pensar o cinema também muda, o jeito de fazer cinema também muda, e eu posso dizer que eu sou dessa geração digital, né? Dessa geração que começa a fazer filmes dos anos 2000 para cá, e a partir dessa experiência que eu desenvolvi, eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre ela e, de repente, a gente poder aí produzir coisas, ou inspirar vocês a produzir coisas. Se vocês tiverem perguntas, ou se vocês tiverem alguma dúvida, escreve no chat, que a produção vai me passar essas perguntas, e eu vou também falando e me guiando muito também em cima do que vocês querem ouvir também, né? Porque eu posso falar aqui de diversos assuntos, mas de repente vocês querem saber um pouco mais de um assunto específico, de outro e tal. E eu estava ouvindo aqui a palestra anterior, né, vendo toda essa preocupação do Green Nation, né? Eu acho que o cinema, o audiovisual, é uma ótima ferramenta para você usar como alerta, como protesto, fazer, por exemplo, meus filmes mesmo, os documentários que eu faço, tem muito essa pegada política social, de querer falar, de mostrar os problemas, de mostrar as pessoas que têm se destacado, e esses personagens tão inspiradores, né? E eu acho que o cinema é uma excelente ferramenta para usar dessa forma política também, né? E ajudar nessa luta aí a favor da preservação e da ecologia, do meio ambiente, todas essas questões que o Green Nation tem destacado aqui. Então eu vou falar um pouco rapidamente da minha história, que eu vou fazer de uma forma resumida, e a partir daí eu já vou entrando nos filmes e falando um pouco desse jeito que eu desenvolvo de produção.
Anteriormente, assim, desde pequeno, meu sonho, eu era atleta de judô, né, profissional. A minha história é muito inusitada. Eu começo como atleta de judô, eu faço judô desde 3 anos de idade, ia para as Olimpíadas em 96, quando eu tinha 20 anos. E aí eu sofri um acidente, quebrei a costela, não pude viajar, e eu tive a ideia inusitada de abrir uma locadora de vídeo, que é a K-Video, né? Que inicialmente ia ser uma locadora de filmes de judô, de luta, mas acabou por um acaso indo por esse caminho mais de cinema de arte, né? Quando eu chamo de cinema de arte, eu falo de filmes europeus, filmes brasileiros, curtas-metragens, documentários, esses filmes mais para cinéfilo, né? Que não é só o entretenimento, também é reflexão, o debate. E aí eu não entendia nada de cinema, não conhecia nada de cinema, a minha vida era só judô, e por causa dessa locadora eu comecei a ter que pesquisar esses outros filmes. Os próprios clientes que frequentavam a minha locadora lá na Cobal do Maitá, que é uma área da zona sul do Rio de Janeiro, era muito frequentada por artistas, muito frequentada por... Tinha muitas produtoras de cinemas próximas ali que frequentavam aquele lugar onde a minha locadora está, e iam lá na minha locadora pedir filmes, assim, filmes... você tem filmes do Woody Allen, do Tarkovsky, do Martin Scorsese? Nunca tinha ouvido falar, mas comecei a pesquisar e comecei a perceber que esse era o caminho ali, esse era o perfil daquele lugar ali que a minha locadora poderia se desenvolver, né, como um negócio. Provavelmente como locadora de lutas, não ia durar muito tempo, de filmes de luta não ia durar muito tempo. E eu tive a sagacidade de mudar esse perfil e comecei a me estudar e pesquisar esses outros filmes. Então, eu acabei começando a conhecer o cinema, propriamente dito. Os próprios clientes da locadora me ensinavam, me mostravam esses filmes, esses diretores, e eu comecei a pesquisar, comecei a ver, e comecei a conhecer esse outro cinema. Foram passando, vou fazer aqui uma rápida elipse, passaram 4 anos, isso nos anos 2000, de novo eu fui selecionado para ir para as Olimpíadas, agora de Sydney, na Austrália, e aí nas vésperas da viagem eu estava no Japão treinando, rompi os ligamentos do meu joelho, e de novo não pude viajar para as Olimpíadas, e aí fiquei impossibilitado durante 1 ano praticamente de andar quase, e tive uma outra ideia que foi abrir do lado da minha locadora um espaço multimídia que eu comecei a utilizar como cineclube, comecei a fazer mostras de filmes e eventos. Esses eventos, eu usava os filmes que eu tinha na minha locadora, filmes raros, filmes que eu comecei a trazer das viagens que eu fazia de judô para Nova York, França, Japão. Eram filmes que só a K-Video tinha numa fase ainda pré-internet, uma fase que as pessoas ainda não baixavam filmes, então existia ainda o filme raro, e eu comecei a buscar esses filmes, né? Uma palavra que talvez seja importante na minha trajetória, na trajetória da K-Video, e eu acho também que uma palavra importante na minha trajetória como produtor, que é o diferencial, né? Isso foi fundamental e é fundamental na minha história como produtor, e começou isso na locadora, né? De buscar um diferencial, procurar uma coisa diferente que nenhuma outra locadora tinha para chamar a atenção. Como fazer as pessoas irem na minha locadora, tendo várias locadoras próximas, como fazer as pessoas irem nos meus eventos, como fazer as pessoas assistirem meus filmes depois, hoje em dia, né? Então essa palavra diferencial foi sempre uma palavra que eu busquei, né? Uma palavra muito importante. E na locadora, por exemplo, eu comecei a trazer filmes de outros países que não tinham lançado no Brasil. Eu comecei a, por exemplo, funcionar num horário alternativo, ia até de madrugada, nunca fechava a locadora, inclusive domingo, que era um dia que todas as locadoras fechavam, eu resolvi abrir, que eu achava que era um dia que a televisão era muito ruim, que era um ótimo dia para uma locadora, as pessoas pegarem filme em locadora. E comecei a buscar vários diferenciais, assim, desde o horário, desde o tipo de filme. Eu comecei a convidar estudantes de cinema para trabalharem na minha locadora. Eu comecei a dividir as sessões, não por comédia, drama, suspense, mas como diretores, nome dos diretores nos países, de movimentos cinematográficos.
todos esses diferenciais foram fazendo a minha locadora se destacar. E aí, quando eu comecei a fazer os cineclubes, né, quando eu comecei a fazer os eventos nesse espaço ao lado da minha locadora, quando eu me machuquei em 2000, eu comecei também a fazer mostras de filmes e percebi que também fazendo mostras de filmes diferenciadas chamaria o público. E eu lembro que o primeiro evento que eu fiz, a primeira mostra que eu fiz, foi um festival dos filmes inéditos de Stanley Kubrick, aquele diretor do 2001, do Laranja Mecânica, né, do Lolita. Vocês devem conhecer, um diretor super assim, mestre do cinema. Ele tinha acabado de falecer e eu tinha os curtas-metragens dele, o primeiro longa dele que ninguém tinha, que eu tinha trazido de uma viagem que eu tinha vindo de Nova York, conseguido esses filmes de uma locadora underground lá de Nova York, chamado Kings Video, que foi uma locadora que eu me inspirei muito para fazer a K-Video. E aí eu fiz essa mostra, e aí eu lembro que uma amiga minha, que era assessora de imprensa, falou assim: Cavi, você não quer que eu divulgue esse evento para você? E eu falei, pô, lógico, não sei se vai vir alguém, não sei como é que vai ser, mas primeira vez que eu estou fazendo um evento aqui, uma mostra de filmes, se você puder me ajudar. E aí eu lembro que, por causa desse diretor ter acabado de morrer, de serem uns filmes raros, né, de ter todo esse diferencial, o evento acabou saindo em todos os jornais, em todos os cadernos de cultura dos jornais do Rio aqui, e a minha salinha de 100 lugares não deu conta, vieram quase 1.000 pessoas, assim, ao longo do final de semana eu tive que fazer sessões meio-dia, 2, 4, 6, para dar conta da enorme quantidade de pessoas que apareceram. E essas pessoas, claro, que depois foram visitar minha locadora que era do lado, e eu percebi que o movimento triplicou e que era um caminho a seguir fazer esses eventos, fazer essas mostras, que era o jeito de eu atrair o meu público-alvo, né? E eu percebi que isso foi possível graças ao diferencial, né, essa palavra que eu falei para vocês, mas graças também à divulgação, que é outra palavra fundamental também na minha história, que eu percebi que é muito importante. Não adianta você ter um produto diferenciado se você não consegue divulgar isso. Não adianta eu ter na minha locadora os filmes que ninguém tinha, que eram raríssimos, mas ninguém sabia que existiam esses filmes. Então, quando eu fiz esse evento e essa minha amiga pela primeira vez divulgou a K-Video e esse evento que a gente fazia, e eu vi como a divulgação e a mídia que gerou a divulgação atraiu pessoas, atraiu público-alvo que eu queria, que era o cinéfilo, né? E eu percebi que era fundamental eu investir na divulgação também. Essa também é uma outra questão muito importante que eu uso até hoje no meu trabalho agora como diretor e produtor de cinema. É engraçado que, assim, tudo que aconteceu comigo em relação a cinema foi muito por acaso, assim, eu nunca esperava, nunca esperei, nunca sonhei em ser diretor ou produtor de cinema e trabalhar com cinema. Para mim, sempre a minha vida foi focada no esporte, foi focada no judô, né? E esses acidentes que eu tive, que me atrapalharam o judô, mas que me levaram ao cinema, primeiro à locadora, depois, no segundo momento aos cineclubes, e num terceiro momento a própria acabei de se tornar também uma produtora de cinema, de produtora audiovisual, foram coisas que foram acontecendo que eu realmente não esperava e não almejava, né? Foram oportunidades que foram surgindo e eu fui meio que descobrindo, aprendendo e me atirando de cabeça e conhecendo esse novo universo, né? O cinema é uma arte também coletiva, né? É uma arte do grupo. E para você fazer cinema hoje em dia, para quem está começando, né? Não sei, o público que está aqui participando, eu não sei exatamente qual é o perfil, se é um pessoal mais novo, se é um pessoal que está começando, se é um pessoal já mais experiente, mas eu sei que para você fazer cinema você precisa ter um grupo, você precisa ter o seu grupo, né? O seu time. Normalmente esse grupo você forma ele na faculdade de cinema, ou você às vezes forma num cineclube, por exemplo, na época do cinema novo, nos anos 70, nos anos 60, não tinha faculdade de cinema, então as pessoas se encontravam em cineclubes, né, em eventos de cinema, nos cinemas mesmo, e ali eram formados os grupos, as equipes dos filmes, os amigos, os parceiros de produção. No meu caso, eu tive a sorte de ter a locadora, né, a K-Video, uma locadora de vídeo que até hoje ainda existe, né, está completando 25 anos, e foi ali que eu conheci as pessoas, foi ali que eu conheci os diretores, foi ali que eu conheci várias pessoas que eu viria a trabalhar posteriormente, né?
A locadora começou a chamar a atenção por causa desses eventos, começou a ser frequentada por alunos de cinema que estudavam cinema, começaram a ser frequentada por diretores de cinema. Eu lembro que o Nelson Pereira dos Santos, que talvez seja o grande diretor do cinema brasileiro, o maior diretor do cinema brasileiro, que infelizmente já nos deixou, e morava ali em frente à Cobal, e ele frequentava a minha locadora, e eu lembro dele me pedir indicação de filmes para mim, né? Pô, como... Aí depois que eu descobri quem ele era, né? E vi como que ele era um cara legal e humilde, né? De pedir ele, que é o maior cineasta brasileiro, me pedir indicação para um garoto que está começando no mundo do cinema agora, que era atleta de judô há pouco tempo, que tinha uma locadora. E isso era um exemplo de situação que eu vivenciei dentro da minha locadora e que acabou me levando para esse novo universo, né? Esse novo mundo, que era o mundo das artes, o mundo do cinema. Como eu falei, a Cavildo tinha muitos alunos de cinema que frequentavam a locadora, porque lá tinham filmes raríssimos, né? Filmes que os professores falavam nas aulas, filmes antigos, clássicos. E aí as pessoas iam muito lá, os estudantes de cinema. E aí eu comecei a namorar uma estudante de cinema, que fazia faculdade na Estácio, aqui no Rio Comprido, no Rio. E aí, para me poder estar com ela no final de semana, que era quando ela filmava os curtas da faculdade, eu acabava indo nas filmagens também para observar e estar do lado dela, né? E sem querer as pessoas iam me pedindo coisas. Cavi, segura isso aqui para mim. Cavi, pega ali para mim. Cavi, me ajuda aqui. Eu sempre tive um lado empreendedor, né? Eu sempre fui empreendedor desde a época do judô, que eu não tinha patrocínio. Eu vendia camisa em competição de judô, eu trazia kimonos do Japão para vender. Eu sempre dei meu jeito para conseguir viabilizar as minhas viagens de judô para fora do Brasil. E isso se repetiu também na locadora e posteriormente também nas produções de cinema, né? Eu sempre consegui pensar uma forma para viabilizar as minhas produções, os meus projetos, né? Ou evento, ou locadora, ou cineclube, ou filme depois. E eu comecei a ajudar essas pessoas nesses filmes que a minha namorada fazia, né? Aí eu lembro que eu consegui apoio de alimentação ali na Cobal do Maitá, nos restaurantes que ficavam próximos da minha locadora, para a equipe do filme. Eu lembro que eu trouxe uma câmera digital do Japão, uma viagem que eu fiz de judô. Eu emprestei para a equipe do filme também usar. As pessoas também alugavam os filmes na minha locadora para estudar a decupagem dos filmes, pesquisar os personagens, os atores. E eu deixava as pessoas pegarem filmes de graça lá. Quando eu me dei conta, sem querer, eu estava meio que produzindo, ajudando a produção desses curtas que a minha namorada fazia. E comecei a ajudar várias pessoas, né? Ou emprestando câmera, ou às vezes até patrocinando com alguma verba, assim, em troca de divulgar minha locadora no crédito do filme, né? Apoio da Cavídeo. Até era um objetivo meu também de divulgar e atrair esse público-alvo, que era o cinéfilo, que era o realizador, o estudante de cinema. Comecei a apoiar filmes. E quando eu me dei conta, sem querer, eu me vi produzindo esses filmes, né? Que produzir filme, existem várias formas de você produzir filme, mas no meu caso eram pequenas ajudas que eu fazia e que foi muito boa, porque também eu fui criando parceiros, né? Fui conhecendo pessoas, e essas pessoas que eu ajudei, futuramente foram as pessoas que eu comecei a fazer filmes também, né? E sem querer, eu já estava me inserindo nesse caminho de produção audiovisual, né? Primeiramente ajudando, cedendo câmera, prestando VHS na época para o pessoal ver, conseguindo alimentação nos restaurantes próximos da minha locadora para a equipe do filme, acompanhando as filmagens, ajudando. E eu lembro que durante um ano assim, eu participei de uns 15 curtas-metragens. E aí um dia, sentado num bar, lá da Cobal, onde fica a minha locadora, o cinema, muita coisa do cinema se decide em bares. Bar é um lugar fundamental para quem quer fazer cinema. Eu falei para esses meus amigos, novos amigos do cinema, que eu tinha acontecido uma coisa comigo engraçada, que eu tinha sido perseguido, correndo, fazendo Cooper no Morro das Paneiras, aqui no Rio, aqui no Morro do Cristo. Um carro começou a me seguir e eu comecei a imaginar várias possibilidades de ser um assalto, de ser alguém me seguindo. No final, não foi nada, o carro foi embora, eu desci, mas eu imaginei várias coisas na cabeça e achava que aquilo ali daria uma boa história para fazer um curta, né?
E aí comentei isso na mesa do bar com esses meus amigos, novos amigos do cinema, e eles falaram assim, Cavi, por que você não faz? Eu falei para eles, pô, mas eu não fiz faculdade de cinema, eu não entendo de câmera. Eu falei, mas não precisa. Temos aqui um fotógrafo aqui que vai te ajudar a fazer a câmera. Eu, mas eu não entendo de direção de arte, de figurino. Não precisa entender. Temos aqui uma diretora de arte, uma figurinista que vai te ajudar também. Resumindo, eles me convenceram que eu não precisava entender nada muito específico, tecnicamente falando, para poder fazer um filme. Eu precisava, na verdade, era saber exatamente o que eu queria contar, a história que eu queria contar. Eu tinha que passar isso para a equipe, que a equipe iria me ajudar a fazer esse filme. Já que eu ajudei tantos outros filmes, eles dessa vez iriam me ajudar a fazer esse filme. Eu lembro que na hora eu fingi que acreditei assim, falei, então tá bom, vamos fazer. E aí, faltando uma semana para a filmagem, a minha assistente de direção chegou para mim e falou assim, Cavi, qual vai ser a decupagem do seu filme? Eu falei, decupagem? O que é isso? Eu não sei o que é decupagem. Que palavra é essa? Não, isso o diretor tem que saber. Decupagem é onde você vai botar a câmera, como você vai filmar, como você vai contar essa história. De que jeito? Vai ser uma câmera na mão, vai ser uma câmera no tripé, vai ser uma câmera em cima de um carro, vai ser um plano sequência, vai ser um plano aberto, fechado, plongé. Eu não fazia a mínima ideia, assim, esses termos técnicos eram coisas que eu realmente não sabia. Mas o que eu fiz? Eu fui na minha locadora, peguei vários filmes que tinham pessoas correndo, sendo perseguidas, tipo, por exemplo, Corra Lola Corra, um filme alemão, que tem uma garota que corre o filme todo, O Encurralado, do Spielberg, também, que é uma perseguição de carros, Beleza Americana, que tem uma cena inicial que o Kevin Spacey está correndo, assim, fazendo Cooper. Eu peguei todos esses filmes que tinham pessoas correndo, sendo perseguidas, e aí comecei a copiar esses planos, gravei esses trechinhos numa fita e apresentei para minha equipe, e de uma forma inusitada, eu apresentei a minha decupagem, né, como eu gostaria de fazer esse meu curta. E aí eles entenderam, né, acharam engraçado o jeito que eu fiz, e a gente fez esse curta, e foi uma experiência assim, realmente transformadora. Assim, durante uma semana, filmando ali nas Paneiras com uma equipe de 15 pessoas, eu tive essa primeira experiência de fazer um filme, onde todo mundo ali estava fazendo de uma forma gratuita, ninguém estava me cobrando, porque eram pessoas que eu tinha ajudado anteriormente, né, a fazer os seus filmes também. E aí fiz esse filme e foi uma experiência assim, que eu gostei muito de fazer, de realizar. Falei, pô, gostei, quero fazer mais. E aí depois comecei a fazer outros filmes com esse grupo, né? Depois comecei a conhecer outras pessoas, comecei também a fazer alguns documentários. E aí, em 2000, aí comecei essa fase também de cineclubes também foi muito legal, porque eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, nessa época, eu tinha um projetor de vídeo que era uma coisa relativamente cara, que poucas pessoas tinham, e quem tinha não emprestava. Eu era o único cara aqui no Rio de Janeiro que emprestava esse projetor. E muitas pessoas começaram a vir me pedir de apoio. Cavi, você me empresta esse projetor para me fazer uma projeção num evento de poesia aqui, de curta-metragem? Me empresta o projetor aqui, porque eu vou precisar ter uma peça de teatro que eu preciso, um momento, projetar aqui umas imagens. Me empresta esse projetor que eu quero fazer um cineclube aqui na Rocinha, aqui no Vidigal, aqui na Cidade de Deus. E eu comecei a emprestar esse projetor, eu comecei a ir nesses lugares também, né? Porque como o projetor era muito caro, eu não podia simplesmente emprestar, eu ia junto. E comecei a conhecer essas pessoas, eu comecei a organizar eventos e cineclubes, não só na Cobal, onde eu tinha minha locadora, mas também em lugares como a Cidade de Deus. Eu lembro que a primeira aula da CUFA, que é a Central Única de Favelas, que montou um curso de cinema, eles usaram o meu projetor, eu emprestei, foi uma aula com o Cacá Diegues. Eu lembro também que o Cineclube Mate com Angu, aqui em Duque de Caxias também, primeira exibição foi com o meu projetor também. E sempre em troca de emprestar o projetor, não só eu ia lá conhecer essas pessoas, mas eu pedia para divulgar a Cavídeo e tal, não sei o quê. E sem querer também eu comecei a frequentar esses lugares artísticos, né? Eu comecei a frequentar recitais de poesias que tinham projeções no final, comecei a frequentar peças de teatro que tinham projeções também, porque estava usando meu projetor. Então também foi uma forma que eu comecei a me formar culturalmente, né? Um cara que não tinha muito acesso à cultura, que era do judô, comecei a participar de filmes,
comecei a organizar mostras, comecei a emprestar projetores para peças de teatro, saraus de poesia, comecei a ajudar a formar novos cineclubes no Rio, em áreas mais pobres. E não só foi muito legal que eu comecei a frequentar esses lugares e me deparar com esses artistas, outros artistas e outras pessoas, ali também surge também a sementinha do que eu acredito ser o meu método de produção, né? Que é um método colaborativo de produção. Assim, tipo assim, eu te ajudo, depois você me ajuda, né? E essas pessoas que eu, sem querer, comecei a emprestar o meu projetor e comecei a organizar eventos e mostras com ele, emprestar filmes, que inicialmente era simplesmente para divulgar a minha locadora, eu nunca imaginei que seriam essas pessoas que eu iria vir a trabalhar mais na frente, fazendo filmes, né? Então, eu comecei a criar uma rede de parceiros, que eu acho que é a terceira palavra importante aqui no meu curso, né? A primeira foi diferencial, depois foi a divulgação, e essa terceira palavra ou situação que eu acho importantíssima, que é a rede de parceiros, né? Um produtor precisa ter parceiros, né? Precisa ter pessoas que ele possa trocar, né? Informações, conteúdo, equipamentos, conhecimento. E essa rede, que agora é uma palavra que está na moda por causa das novas tecnologias, na verdade é uma rede de produtores, de parceiros, né? Pessoas que no futuro eu viria trabalhar, não só produtores, mas também atores, técnicos. E eu acho fundamental para quem quer fazer cinema também construir a sua rede de parceiros, né? Ter pessoas que você possa contar na hora que você precisa de alguma ajuda, que você precisa de um equipamento, que você precisa de uma locação, que você precisa de um ator. São essas pessoas que às vezes vão te ajudar, principalmente quando você trabalha com pouco orçamento, né? Que é um pouco que é o trabalho da Cavide desenvolveu, né? Porque assim, vou falar um pouco assim de como funciona na verdade, né? O mercado de cinema brasileiro ainda está muito ainda em formação, né? A gente não pode dizer que o mercado do Brasil é consolidado no cinema, ainda está muito ainda no início. Então, é muito difícil também para quem está começando se inserir nesse mercado, né? Quem está estudando, saindo da faculdade, quem está... Então, às vezes é muito difícil você conseguir ganhar um edital, ganhar um patrocínio, conseguir um apoio, quando você ainda não é conhecido, quando as pessoas ainda não conhecem o seu trabalho, quando você ainda não fez nenhum grande filme, né? Não ganhou muitos... As pessoas não sabem sobre você, né? Então, assim, nessa etapa é fundamental você ter parceiros, né? E que são eles que vão se juntar, unir forças e vão ajudar as coisas a acontecerem, né? Se, por exemplo, fazendo uma retrospectiva aqui da história da Cavide, nesses 25 anos que a gente produz filmes, né, desde os anos 2000, esses 21 filmes, 21 anos, na verdade, foi em 2000, 2002, 20 anos, né, vamos dizer 20 anos, eu ganhei 10 editais só, né, na verdade, se eu fosse fazer filmes esperando o dinheiro dos editais, eu teria feito só 10 filmes, e eu acabei fazendo quase 350 filmes, né, e esses outros filmes foram feitos justamente através dessas parcerias, através dessa rede colaborativa que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, que eu fui criando, né? E que hoje me permite também fazer um filme que, num orçamento tradicional, custaria 1 milhão, 2 milhões, eu consigo fazer com 100 mil, consigo fazer com 70 mil. As pessoas até às vezes discutem, mas como você consegue fazer com tão pouco dinheiro? Pô, deve ser ruim, a qualidade não deve ser boa, deve ser tosco. E não é assim, a prova é que os nossos filmes aí estão rodando nos principais festivais do mundo, né? Tivemos filmes nossos passando em Cannes, no Festival de Berlim, Locarno, Roterdã, ganhamos prêmios em Gramado, no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, no Cine PE, ou seja, os principais festivais de cinema do Brasil e internacionais, a gente já conseguiu ter filmes nossos passando lá, já conseguimos prêmios nesses festivais também. E mesmo fazendo esses filmes mais baratos, né, que a gente chama de baixo orçamento, né, mas é muito em função dessa rede de parceiros e esse jeito
essa rede colaborativa que a gente desenvolveu, que a gente bota em prática nas nossas realizações, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu fui no Vidigal, lá no grupo Nós do Morro, assisti uma aula de cinema lá, levado pelo Vinícius Reis, que era um professor, junto com a Rosane Svartman, que criaram um curso de audiovisual lá. Lá era uma escola de teatro, né? E que depois do filme Cidade de Deus acabou também virando uma escola de cinema. E eu fui lá conhecer essa escola de cinema, né? E logo me tornei amigo deles e comecei a trocar informações, comecei a fazer eventos junto com eles. Inicialmente fiz um cineclube, fiz uma mostra exibindo os filmes do Nós do Morro aqui em 6 cineclubes, na verdade em 4 cineclubes, né? Foi o Cobal Drive-In, o Cineclube da Faculdade da Estácio, o Cineclube do Cine Buraco e o Cine Santa Teresa. E acabou que esse evento virou um filme, né, chamado 4 vezes Nós do Morro, que eu registrei esse evento, né, e depois fiz um documentário. Mas, na verdade, eu comecei a desenvolver parcerias com o Nós do Morro, e lá eu lembro que eles eram muito bons, assim, a grande qualidade deles eram os atores, né, eles tinham grandes atores ali, era uma escola de teatro já há muito tempo, então tinham bons atores, e eram bons roteiristas também. Eles tinham muitas histórias, né, às vezes até inspiradas na vida deles pessoais, que eram pessoas que liam muito, que tinham bastante roteiros legais. E eu lembro que o meu ponto forte, só que eles eram péssimos produtores, eles não sabiam muito se organizar, realizar os filmes, não tinham dinheiro, não tinham essa rede de parceiros, né, que eu já tinha. Eu lembro que o meu ponto forte era justamente a produção, e meus pontos fracos eram os pontos fortes dele, né? Eu não conhecia muitos atores e não tinha muitos roteiros. A gente, separado, não conseguia filmar, não conseguia realizar. Quando a gente se une, quando a gente junta forças, o meu ponto forte ajuda o ponto fraco deles e o ponto forte deles ajuda o meu ponto fraco. Então a gente começou a fazer uma série de filmes. Em 2005, eu lembro que a gente fez um primeiro curta chamado Neguinho e Kika com o Luciano Vidigal, que se tornou depois um grande parceiro meu. Viemos juntos depois a fazer vários outros Deus 10 anos depois, que é um documentário que a gente fez junto, que hoje em dia está disponível na Netflix em mais de 150 países. E vamos fazer agora, ano que vem, nosso primeiro filme com orçamento alto, né? Finalmente a gente conseguiu ganhar um edital e parceria com a Globo Filmes, com a Telecine, com a Rio Filme. Vamos fazer um filme grande. Mas tivemos nesses últimos 15 anos realizando uma série de filmes entre curtas, séries, clipes, longas, desse jeito que a gente faz, que é esse jeito colaborativo, esse jeito onde um vai ajudando o outro e a gente vai conseguindo resolver nossas dificuldades, sempre com muita criatividade, né? Eu falo que assim, quanto menos recursos, quanto menos estrutura você tem, mais criativo você tem que ser. Então é baixo custo, mas alta criatividade, e a gente tem conseguido aí bons resultados, temos conseguido aí temos conseguido fazer grandes realizações. E eu lembro que esse Neguinho e Kika, por exemplo, foi um filme muito premiado, ele passou no Festival do Rio. Eu lembro que a gente fez uma sessão lá na Cobal do Maitá, lá onde eu fazia o meu cineclube, na minha salinha, para o Cacá Diegues. E nesse dia a gente exibiu esse filme do Neguinho e Kika e outros curtas também feitos pelo pessoal do Nós do Morro. E o Cacá Diegues viu pela primeira vez essas produções vindo das favelas e viu ali um novo olhar, né, de cinema, uma nova forma de fazer audiovisual e de ponto de vista também, né? Não era mais os ricos falando dos pobres, eram os pobres falando deles mesmos. E ele teve a ideia de fazer o 5 vezes Favela por eles mesmos, né? Que foi um projeto que ele fez há 10 anos atrás, que ele convidou vários diretores de vários grupos de periferia e fez uma nova versão, né? Ele tinha participado de uma versão do 5 vezes Favela nos anos 60, que foi o início do cinema novo, e ele conseguiu fazer uma nova versão do 5 vezes Favela, agora onde os diretores não eram mais cineastas da classe média, mas eram cineastas vindos das próprias favelas. E foi por causa dessa sessão e por causa desse filme que a gente exibiu lá na Cobal do Maitá. Então a gente pode dizer também que foi um embrião desse projeto maior,
que foi talvez um filme que representou assim esse novo cinema, né, que é um cinema vindo das periferias, que cinema vindo de diversos lugares, não era mais um cinema elitista, cinema da classe média, da classe alta, mas era um cinema vindo do povo, né, que eu acho que agora já está bastante desenvolvido. Você vê agora, eu sou aqui no Rio tem muitos grupos, muitas escolas, muitos coletivos, muitos cineclubes na periferia do Rio, na Zona Norte, na Zona Oeste, a própria Zona Sul mesmo, mas nas áreas de favela. Se você analisar também outras áreas do Brasil, como Contagem, em Minas Gerais, onde tem sendo feito um cinema maravilhoso pela galera de filmes de plástico, também em São Paulo, em Capão Redondo, também em Brasília, na Ceilândia, com a Dirley, em várias outras periferias, em Pernambuco também, Bahia Formosa, e em outros, no Ceará. Você vê esses diretores e esses realizadores que antes eles eram apenas passivos, né? Eles apenas eram mostrados nos filmes dessas outras pessoas que tinham mais condições financeiras, agora estão podendo fazer os seus próprios filmes, né? Eu acredito muito que esse cinema que está completando aí 20 anos agora, 18 anos, eu vejo como um novo cinema, né? Um cinema renovado, aí, um novo olhar para o cinema brasileiro. Quem sabe é um novo cinema novo, né? E é uma geração que vem do digital, né? Que o digital foi fundamental, né? Foi por causa do digital que surgiu esses cineclubes, esses eventos e depois essas escolas de cinema nessas periferias, né? A gente pode destacar aí o Nós do Cinema, que depois virou Cinema Nosso, aqui no Rio de Janeiro, que foram formados de integrantes do filme Cidade de Deus, que virou uma escola de cinema, criado pelos Fernando Meirelles e a Katia Lund, que até hoje existe, com o Luiz e a Mércia. Tem o Nós do Morro, no Vidigal, tem Mate com Angu, em Duque de Caxias, tem o Cinema de Guerrilha da Baixada, tem vários outros grupos, né? Como eu falei também, com o pessoal do filmes de plástico em Contagem. São cineastas que surgem por causa dessa inovação tecnológica, né? A possibilidade de ter acesso a filmes que ninguém tinha, né? Baixando o filme, né? Ter possibilidade de exibir o filme na sua própria rua, na sua própria casa, no seu próprio cineclube, na sua área, através dos projetores digitais. A câmera digital que possibilitou você registrar, filmar, o celular agora, né? Os programas, softwares livres de edição também, que possibilita que você possa editar no seu próprio computador, não precisa ter um super computador, um Avid, uma coisa mega profissional. Você, às vezes, com o seu próprio computador, com esses programas novos, você consegue editar em casa mesmo, né? Então foram essas novas tecnologias que, de uma certa forma, possibilitaram que essa nova galera pudesse filmar, né? E eu faço parte dessa galera, e eu faço parte dessa geração. Eu estou olhando aqui meu celular porque quem quiser fazer perguntas, manda para a produção, e a produção vai me mandar essas perguntas aqui pelo WhatsApp. Então, de vez em quando, eu vou olhar aqui meu celular para ver se tem alguma pergunta aqui em relação ao que eu estou falando. Eu falo muito, fico um pouco nervoso aqui que eu não consigo ver ninguém, né? Eu estou me vendo aqui na tela, mas eu não consigo ver do outro lado quem está me vendo. Não sei se tem 10, se tem 100, se tem 1000 pessoas. Eu não sei se é o pessoal do Rio, se é o pessoal de outros estados, de outro país. Eu não sei se são realizadores, se são professores, se são novos, mais velhos. Então eu estou falando aqui sem ter nenhum feedback. Não sei se está interessante, se está chato ou se não está, mas vou seguindo aqui. É o jeito que a gente está fazendo, então vamos nessa. E aí, voltando a essa coisa do digital, né? Eu acho que o digital foi fundamental para o surgimento desse novo cinema, do qual eu me insiro, do qual eu estou falando aqui, né? Que é um cinema que trouxe uma democratização na forma de produção, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente está fazendo esse curso aqui. Eu estou aqui na minha casa, na minha sala aqui, falando com o computador. Provavelmente tem pessoas aqui do Brasil inteiro que estão me ouvindo, e que se não fosse essa tecnologia, né, da live, né, dessas novas tecnologias que surgiram agora e que agora vieram com tudo também agora por causa da pandemia, né? Você vê que como que a tecnologia muda tudo, né? E está sempre em mudança.
Então isso também acontece no cinema, né? Que tá, como eu falei, está muito linkado a essa tecnologia. Então quando tem essa mudança tecnológica, o cinema também muda junto com ela. E a gente pode, por exemplo, eu até dou um curso que é sobre cinema na pandemia, né? Como surgiram novos filmes, novas formas de fazer filme, novas formas de mostrar filme, os próprios streamings, né, que vieram com tudo, agora era uma coisa que ia demorar ainda muito tempo para se consolidar, as pessoas ainda iam estar muito ainda indo no cinema tal, e por causa da pandemia isso acabou acelerando de uma forma muito rápida, né? E hoje em dia inverteu, né? As pessoas agora estão deixando de ir ao cinema e estão vendo tudo da sua casa, tudo baixando filme, essas novas plataformas, né? Netflix, Amazon, Mubi, SP Cineplay, uma nova forma de ver filme. E isso também influencia na forma de fazer filme, né? Por exemplo, na pandemia eu desenvolvi um projeto chamado Me Cuidem-se, junto com o realizador Bebeto Abrantes. Quando começou a pandemia e a gente não podia mais sair de casa, a gente falou assim, e agora, cara? Como é que a gente vai continuar produzindo? Como é que a gente vai continuar filmando? Se a filmagem existe, que a gente se encontre as pessoas, que a gente se aglomere, que a gente saia de casa para fazer os filmes. E a gente a gente convidou 8 artistas para se registrarem com seus próprios celulares e seu dia a dia na pandemia, e eles enviavam para a gente esse conteúdo diariamente pelo WhatsApp. Eu conversava com outro diretor pelo telefone sobre o material que a gente recebeu, enviava para o editor pelo WhatsApp, ele editava lá, mandava para a gente pelo WhatsApp de volta. Ou seja, a gente construiu um filme onde ninguém se encontrou presencialmente, foi tudo feito de uma forma remota, usando essas novas tecnologias, usando o celular para filmar, né, os próprios personagens, usando o WhatsApp para compartilhar, usando a internet para debater com o outro diretor o jeito de fazer o filme, de como pensar o filme. E a gente também, até a forma de exibir, por exemplo, a gente imaginou que essa pandemia, a gente não sabia que ia durar tanto tempo, né? Quando a gente percebeu que ela ia ser muito longa, em vez de a gente esperar para lançar, fazer um filme só depois que acabasse a pandemia, que o objetivo inicialmente era esse, filmar a pandemia e depois editar esse filme e mostrar como foi a pandemia. Como a gente percebeu que isso ia demorar muito, a gente resolveu fazer pequenos curtas, né? E a cada 15 dias a gente lançava na internet, na rede, um curta, né? Um filminho que mostrava um pouco desses 15 dias na vida desses 8 personagens, né? Então você vê, a gente pensou uma forma diferenciada de filme registrar, né? Onde as próprias pessoas se filmavam, mandavam para a gente pelo WhatsApp, a gente mandava para o editor, e também uma forma diferenciada de lançar o filme, né? Em vez de a gente esperar para lançar nos festivais, a gente nem sabia quando que ia ter festival, em vez de a gente esperar para lançar no cinema, a gente nem sabia quando de novo ia voltar ao cinema, a gente resolveu usar essa velocidade que a internet nos dá, né? Então a gente filmava, editava e lançava o filme a cada 15 dias. Era quase uma espécie de websérie, uma espécie de filmes que aconteciam assim quase em tempo real, né? A gente lançava um filme que falava dos últimos 15 dias na vida daqueles personagens, né? A gente foi lançando a cada 15 dias um episódiozinho, um curtinha, e era legal que a gente tinha críticas dos críticos de cinema, a gente tinha um retorno quase que instantâneo, e os próprios personagens, quando se viam no filme, eles também começaram a entender como funcionava aquilo, e isso também influenciou o jeito deles filmarem, como eles se filmavam, eles começaram a perceber o que funcionava, o que não funcionava, eles liam as críticas das pessoas sobre os filmes, e aí eles também iam se mudando, iam se adaptando, iam entendendo como é que funcionava aquele método de produção. Então foi uma experiência muito rica e muito diferente, e que também foi uma coisa assim inesperada, assim, e de uma velocidade assim enorme, e que foi permitida graças a essas novas tecnologias, esses novos formatos de filmar, de distribuir, de exibir, né? Que eu acho que é muito importante para a gente que está fazendo cinema hoje. Não dá para você não ficar atento a essas mudanças, não dá para você parar no tempo. Assim. Eu produzo muitos diretores veteranos
que faziam cinema nos anos 70, sim, 60, 70, e não conseguiram acompanhar essas mudanças tecnológicas, essa passagem da película para o digital, da Embrafilme para a Ancine, o jeito de captar o dinheiro, o jeito de lançar os filmes também. Então, todas essas mudanças que foram acontecendo, alguns diretores não conseguiram acompanhar isso e ficaram para trás. E não conseguiram mais fazer filme, não conseguiram mais lançar filme. Então, para a gente que não quer que aconteça isso com a gente, temos que estar sempre ligados e antenados nessas transformações todas que vão surgindo, né? Nessas mudanças todas. Por exemplo, falando aqui um pouquinho de distribuição, que também é uma coisa que eu desenvolvo, que eu também faço, mudou totalmente nesses últimos 2 anos. Antigamente você passava o filme nos festivais, presencialmente, depois lançava no cinema, depois lançava na TV, e a última janela era a internet, né? Agora, na verdade, inverteu, né? A primeira janela, às vezes, é a internet, e às vezes pula o cinema, né? Não tem nem a janela mais do cinema. O cinema, que sempre foi uma grande vitrine, foi sempre um lugar fetiche, idealizado pelos realizadores, assim, um sonho de mostrar seu filme no telão, no cinema, para um grande público, presencialmente. Por causa dessa pandemia, isso tudo meio que mudou, e por mais que volte ao nosso normal, né, que essa pandemia acabe, nunca mais vai ser como era, né? Difícil, não vai ser mais. Agora, essas lives, né, esses lançamentos streams, esses canais, esses festivais online vieram para ficar. E provavelmente agora vai ser uma conjugação entre o presencial e o online, né? E isso também na realização. Por exemplo, você às vezes quer fazer uma entrevista, quer entrevistar uma pessoa, e a pessoa mora num outro estado. Às vezes você não precisa ir para lá como você fazia anteriormente. Você pode entrevistar pelo Zoom. A qualidade não é tão boa de imagem, mas o áudio pode ser. Então, se você for criativo, você pode fazer um filme inteiro, entrevistar as pessoas de diferentes lugares, diferentes partes do mundo, usando o Zoom, usando a internet, e não precisa nem de uma câmera, não precisa nem filmar, que a própria câmera do computador ou o celular da pessoa que está do outro lado já vai ser a sua câmera. Então, olha só, a gente fazendo um filme sem câmera, um filme praticamente só de edição, que também é uma possibilidade, né? Nessa quarentena, por exemplo, eu fiz diversos filmes usando imagens de arquivo, fiz videoclipes, fiz curtas-metragens. Já que a gente não podia sair de casa para filmar, a gente pegava imagens de filmes na internet, ou imagens que a gente já tinha filmado para outros projetos e não usou, ou restos de imagens caseiras, ou imagens disponibilizadas gratuitamente no YouTube, e você conseguia fazer filmes simplesmente pegando essas imagens, se apropriando delas, ressignificando elas, reeditando elas e fazendo outros filmes com essas imagens, né? Então é uma possibilidade também diferente, né? Não necessariamente barata ou mais fácil, né? Que é uma outra forma de pensar o filme, né? Que é um jeito também que eu desenvolvo também. Eu queria falar um pouco também, pensando aqui na produção, né? Já que a gente está falando do curso de produção, é que eu vou meio misturando, eu não tenho um roteiro assim determinado, eu vou meio que linkando um assunto com o outro e vou seguindo. Mas voltando para o nosso curso de produção, como que você faz um filme, né? Como que é as etapas de um filme, né? Como que funciona normalmente, né? Como que eu aprendi na faculdade? Você normalmente escreve um roteiro, começa com uma ideia, né? Que vira um roteiro. Aí depois que você escreve esse roteiro, você vai orçar esse roteiro, ver quanto custa para botar esse roteiro, transformar esse roteiro em imagens. Depois você vai captar esse dinheiro, né? Vai conseguir levantar esse dinheiro para conseguir fazer essa filmagem. E aí que você vai efetivamente filmar, né? A produção, né? Que a gente chama. Teve a pré-produção, depois veio a produção. Aí você filma e depois você tem a pós-produção, que é a parte da finalização, né? Que é a edição da imagem, a edição do som, a trilha sonora, os créditos, o tratamento da cor do filme, até que você depois tem um filme pronto. Mas isso eu aprendi na faculdade, dessa forma. Essa é a forma tradicional e a mais utilizada. Mas, por exemplo, eu, ultimamente, tenho subvertido esse caminho, né? Não só eu, mas muitas pessoas.
Por exemplo, quando eu vou querer fazer um filme, às vezes eu não quero esperar 3, 4 anos para conseguir ganhar prêmio, ganhar prêmio edital, ganhar captar. A gente precisa de um roteiro para poder fazer isso, né? E às vezes eu não quero ficar 5 anos, que é o tempo atual, assim, o tempo real que as pessoas demoram hoje em dia para fazer um filme, às vezes, um filme grande, um filme maior, um longa-metragem, por exemplo, às vezes é 3, 4, 5 anos, assim, desde a elaboração do roteiro até a produção do filme, até o lançamento do filme. E às vezes eu quero fazer um filme já, eu quero contar uma história que está acontecendo agora, entendeu? Então esse jeito tradicional de produção, ele é muito engessado, né? Ele é muito lento. Esses processos de filmagem são muito longos, muito demorados. Então, eu que sou muito ansioso e também não quero ficar dependendo só disso para poder fazer, né? Eu também tento os editais, eu tento todos os editais, mas independente dos editais, eu vou tentando também esses outros caminhos, né? Eu fui procurando outros caminhos que me possibilitassem continuar a filmar, né? Porque se eu quero ser um diretor de cinema, se eu quero ser um produtor de cinema, se eu quero ser um cineasta, não dá para filmar a cada 10 anos um filme, né? Não dá para ficar 10 anos fazendo um filme. Não só você não vai ter como pagar suas contas, mas como também é muito ruim, né? Você demorar tanto tempo assim para fazer um único filme. E é o que acontece nesse mercado profissional de cinema, né? Então, por exemplo, eu tenho desenvolvido projetos que, por exemplo, eu inverto a situação. Eu vejo assim, eu levanto um dinheiro, ou eu consigo um crowdfunding, ou eu tenho um dinheiro meu, ou eu tenho dinheiro de algum apoiador, ou de alguma pessoa. E aí eu vejo assim, qual filme, qual roteiro eu consigo escrever com esse dinheiro, né? Eu não faço primeiro o roteiro, depois eu viabilizo, eu orço o roteiro. Eu faço ao contrário. Eu tenho 50 mil. Qual o roteiro que eu consigo escrever que dá para ser feito com 50 mil? Dá para ter carros explodindo? Dá para ter filmagens em outros países? Dá para ter 50 atores? Dá para ter 40 locações diferentes? Com esse dinheiro? Talvez não. Qual roteiro dá para fazer que dê para filmar com 50 mil? Então, assim, temos que tem vários macetes, né, que eu fui aprendendo com o tempo, né, com a experiência, né. Que cinema é muito isso também, né. É muito importante estudar cinema, fazer faculdade de cinema, mas você efetivamente aprende a fazer filmes fazendo filmes, né. Então é fundamental você estar praticando, né. É uma arte muito que vem muito da prática. Por mais que você leia muito, que você entenda muito na parte teórica, na parte histórica, se você não for no set de filmagem, se você não conviver o dia a dia de um set, você não vai saber como é que faz a filmagem, né? Você não vai saber lidar com as dificuldades, com os problemas que vão aparecendo, que acontecem em qualquer filme, com dinheiro ou mesmo sem dinheiro, entendeu? Então é fundamental que você exercite, né? Que você pratique, como qualquer profissão, né? Um médico, por exemplo, ele fica, sei lá, 4 anos fazendo estágio, né, em hospitais. Um engenheiro também, um economista, estagiando em banco. Nosso estágio é no set de filmagem, é trabalhando, é fazendo os filmes. Então é fundamental a gente estar sempre se exercitando, a gente fazer, para a gente poder evoluir, desenvolver, aprender, melhorar, né? E aí são esses pequenos filmes, né? Às vezes curta-metragem, às vezes videoclipe, às vezes uma websérie, ou mesmo longas também, mais simples, né? São ótimas formas de você tirar sua ideia do papel, de você começar a fazer, das pessoas começarem a conhecer os seus filmes, de você formar o seu grupo também. Então, eu, por exemplo, faço muito filme, assim, né? Eu tenho feito, antes da pandemia, eu fazia 10 longas por ano, era quase um longa por mês. Às vezes as pessoas até brincavam assim, em vez de fazer um filme a cada 5 anos, eu queria fazer 5 filmes em um ano, né? Eu inverti esse slogan e brincava falando dessa forma. Mas tudo tem um seu lado bom e um lado ruim, né? Eu acho que também eu estou aqui falando um pouco da minha experiência pessoal, né? Do jeito que eu encontrei, que eu me identifiquei, que eu desenvolvi de fazer filmes, né? Mas não acho que é o jeito certo, né? É o jeito que eu faço, mas acho que cada um tem que encontrar o seu jeito. Tem gente que, por exemplo, não gosta de fazer filme de baixo orçamento, não quer fazer um filme com calma, quer esperar os fundos, quer conseguir coproduções internacionais. Tem várias maneiras de você conseguir fazer o seu filme.
Eu acho que cada um vai encontrar o seu jeito, a sua forma, e eu desenvolvi a minha forma, né? Essa forma que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou dando esse curso aqui, explanando para vocês. E a minha forma é uma forma muito assim, prática, rápida e simples, né? Extremamente simples. Uma coisa fundamental para você entender também em termos de custo de filme, que assim, no cinema, tempo é dinheiro, entendeu? Então assim, se você faz um filme em um mês, ele custa um preço. Se você faz esse filme em uma semana, ele é outro preço. Se você faz esse filme em um dia, ele é outro preço. As pessoas recebem por dia, as pessoas recebem por semana de trabalho. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um filme muito barato, eu tento fazer ele de uma forma muito rápida, né? Às vezes as pessoas antigamente faziam longas em 2 meses, agora hoje em dia passam a filmar longas em um mês. Eu, por exemplo, às vezes faço meus longas em uma semana. Eu filmo um longa quase como uma estrutura, de como se estivesse fazendo um curta, né? E aí eu consigo baratear, né? Eu consigo fazer as coisas muito mais baratas, e para eles também conseguirem ser feitos rápidos e de uma forma bem feita, tem que ser simples, de uma forma simples também, né? Pensar às vezes em poucas locações, em poucos atores, um roteiro às vezes mais minimalista, uma coisa assim mais simples, né? Pensar simples, né? Hoje em dia eu tenho até dificuldade. Eu faço tantos filmes pequenos e tantos filmes simples que eu tô agora, vou fazer um filme grande, eu tô até com dificuldade agora para pensar mais de uma forma mais ampliada, porque sempre eu pensei de uma forma simples. Eu sempre pensei em facilitar a minha vida para conseguir fazer, né? Porque é isso, se você começa que os problemas, os desafios vão aparecendo, e se você não conseguir, se você não tem uma estrutura, se você não conseguir resolver esses problemas, você tem que encontrar soluções para ele, né? De preferência criativas, né? E dessa forma que eu consegui continuar filmando e conseguir continuar fazendo esses filmes simples e baratos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático disso que eu estou falando. Eu fui fazer um filme faroeste no interior de Minas, e aí eu lembro que a gente encontrou várias fazendas assim no interior, assim, no meio do mato, assim, mas lindas, assim, prontas para ser filmadas, né? Locações perfeitas ali do que a gente queria mostrar no nosso filme do faroeste. Só que o problema é que nesses lugares a energia elétrica, os cabos elétricos dessas fazendas eram muito precários, eram muito antigos. Não dava para ligar luz de cinema ali, sabe? Que são luzes grandes, potentes, com uma voltagem grande. E aí não ia dar. A gente teria que alugar geradores. E esses geradores eram muito caros. E a gente não tinha orçamento para alugar gerador. Então a gente tinha um dilema, assim. Ou a gente filmava nessas fazendas que já estavam todas prontinhas e ideais, ou a gente produzia essas fazendas em estúdio, que também ia ser muito caro, ia ser muito complexo, corria o risco de ficar ruim também. Mas a gente teve uma ideia assim que nessa cidade tinha uma fábrica de velas, e a gente foi buscar apoio nessa fábrica de velas, e a gente falou do filme, falou que a gente precisava iluminar as cenas, e eles começaram a produzir velas. Eles juntavam assim, tipo 10 velas como se fosse em uma, e faziam umas tochas assim mais fortes. A gente acabou iluminando o filme todo com essas velas, e o filme ficou lindo, assim. O filme ficou todo iluminado à luz de vela, e ficou muito mais bonito que se tivesse sido filmado com luz de cinema, né? Ou seja, um problema que era ter essas luzes de cinema, era ter onde ligar essas luzes de cinema, e o custo que se ia gerar, acabou virando a solução que a gente deu criativa, acabou gerando uma qualidade extra no filme, que foi iluminar o filme todo à luz de vela, né? A gente nem imaginava que era possível, e ficou muito mais bonito, muito mais orgânico, muito mais artístico. Então um problema acabou virando uma qualidade pra gente, sabe? E isso é um exemplo de como que a gente transforma um problema numa coisa, numa qualidade. Se a gente insistir, né? Eu vejo muito isso, às vezes, eu como produtor, né? Eu trabalhei com diversos diretores, e às vezes eu percebo que o diretor, às vezes, que não é flexível, né? Que não tem jogo de cintura, ele fica insistindo numa coisa, insistindo num plano, insistindo num jeito de filmar, insistindo num ator, insistindo às vezes numa coisa que não está dando certo, que não está funcionando, e às vezes gera
uma dificuldade gigantesca para a solução desse problema, às vezes até inviabiliza que o filme seja feito, enquanto que ele poderia, às vezes, adaptar esse roteiro, mudar um pouquinho aqui para conseguir fazer, né, não deixar de fazer. Vou dar um outro exemplo também prático que aconteceu comigo. Tinha um amigo meu me apresentou um roteiro e tinha uma cena, era um filme de época, né? Essa cena passava nas passeatas da Direta Já, aqui no centro do Rio. E essas passeatas, como que a gente ia reproduzir essas passeatas, né? Nos anos 2015, mostrar essas passeatas dos anos 90, né? Início dos anos 90, lá, final dos anos 80. A gente ia ter que ter muito figurante, a gente ia ter que ter as pessoas vestindo roupas da época, a gente ia ter que ter os carros da época. Ia ser muito caro, ia ser uma cena assim inviável para fazer sem grana, né? Sem muita estrutura. E aí a gente teve a ideia, por que a gente não bota esses personagens em casa, vendo na televisão um jornal, uma notícia, e a gente usa imagens de arquivo dessas passeatas nessa televisão. Então a gente vai precisar produzir apenas, ter os nossos 3, 4 atores ali numa sala, com uma televisão antiga, né? Vendo, e a gente botando essas imagens de arquivo da Direta Já na televisão, você consegue contar a mesma história de uma forma muito mais simples, muito mais barata e viável, porque reproduzir essa cena real, assim, com, sei lá, 500 figurantes, vestidos de época, esses carros, ia ser inviável para esse filme que a gente tinha, esse orçamento que a gente tinha. Então a forma que a gente encontrou foi fazendo essas pessoas olhando a televisão e vendo com imagens de arquivo. A imagem de arquivo a gente conseguiu baixar da internet, a gente conseguiu autorização e não custou nada. E uma cena que custaria, sei lá, $1 milhão para ser feita, a gente fez de uma forma rápida, simples e bonita também, e criativa, e não deveu a nada. E contou a mesma história, entendeu? Então eu acho que a gente vive um momento de crise, né? O cinema brasileiro está vivendo 2 crises, grandes crises, né? Que é a pandemia e a crise do governo, né? Que não tem apoiado tanto a cultura e o cinema, e a Ancine, que é um órgão que administra o cinema, né? Que é onde vem todo o patrocínio do cinema brasileiro, está paralisada, né? Agora que está voltando, mas nos últimos 2 anos ela estava totalmente paralisada. E como não temos mais outras formas de conseguir dinheiro, né? Antigamente tinha a Petrobras, antigamente tinha BNDES, tinha Eletrobras, tinha Furnas, tinha vários outros, tinha os próprios Rio Filme, e aí as coisas foram meio que parando, foram acabando, e o cinema todo ficou muito em função da Ancine, que era onde vinha todo o dinheiro para fazer os filmes, que era o fundo setorial, né? E esse fundo parou, e com isso o cinema todo parou. E todas essas produtoras que faziam filmes apenas usando esse dinheiro, que eram muitas, ficaram paralisadas. Enquanto pequenas produtoras, como a Cavideo, a minha produtora, e muitas outras, que já desenvolviam outros caminhos alternativos, né, conseguiram seguir fazendo, né? Ano passado eu não consegui fazer 10 longas, mas eu consegui fazer 4 longas. Eu consegui fazer 3 webséries, eu consegui fazer 4 festivais online. Então a gente não parou. Posso dizer até que hoje eu tenho trabalhado mais do que antes da pandemia, já utilizando já essas novas tecnologias. Por exemplo, eu estou aqui hoje dando esse curso, amanhã eu vou dar uma palestra, depois da manhã eu vou fazer uma filmagem, depois eu vou fazer um festival, estou organizando um festival online. Então, assim, hoje em dia eu consegui me adaptar rápido, como eu falei para vocês, né? Como eu estou antenado, como a nossa estrutura é menor, é mais simples, a gente conseguiu responder muito rapidamente essa mudança que aconteceu no mercado de cinema por causa dessas 2 crises, né? Então a gente rapidamente conseguiu se adaptar e continuou seguindo fazendo. Enquanto que essas grandes produtoras, que já tinham todo um jeito próprio de produção, e que dependia sempre muito de muito dinheiro, muita estrutura, e do fundo setorial, muitas não conseguiram, pararam, não conseguiram mais produzir, algumas fecharam, inclusive. Algumas agora que estão começando a pensar outras formas.
Então eu acho que assim esse curso aqui, de uma certa forma, é um pouco para estimular vocês a pensar em outros caminhos, né? Pensar novas formas de viabilizar suas produções, de distribuir suas produções, de lançar suas produções, porque às vezes a forma tradicional, ou ela fica inviabilizada, como ficou agora por causa da pandemia, por causa da parada da Ancine, ou ela também se transforma, né? Então, hoje em dia, para você lançar um filme, por exemplo, é um outro caminho, né? Hoje, para você distribuir um filme, é uma outra forma, né? Então, acho que é muito importante aqui, eu falo de novo aqui, ressalto esse ponto, que é muito importante a gente estar sempre assistindo, por exemplo, palestras como essa que eu estou dando, mas todo festival tem palestras, tem workshops, oficinas, e também vendo diferentes métodos de produção, né? Porque eu acho que não existe um método certo, né? Eu acho que existem vários métodos e você vai ver qual que você se adapta melhor, né? Todos eu acho que tem prós e contras, né? Todo caminho que você escolher tem um lado bom e um lado ruim, né? Acho que qualquer decisão que você tomar tem isso, né? E você se aproveita de um lado, por exemplo, eu consigo fazer muitos filmes baratos, simples, né? Com esse meu jeito, esse método de produção colaborativa e de parcerias mas, por exemplo, eu pago um preço muito alto, que eu sempre, por exemplo, tenho um orçamento muito curto, muito apertado. Às vezes eu ganho muito pouco em cada produção, eu tenho que fazer muitos filmes para conseguir ganhar o mesmo dinheiro, talvez, que um grande produtor, ganhe em um único filme, né? Então, às vezes, eu preciso fazer 10 longas para ganhar o mesmo dinheiro que um super produtor faria em um filme dele. Mas eu também vejo um lado positivo disso, de estar sempre trabalhando, de estar sempre desenvolvendo, de estar sempre aprendendo, né? Porque eu acredito muito também no aprendizado através da prática, né? Como eu falei, assim, por mais que você estude, eu acho que você está no set de filmagem ali, você vai lidar com situações que você não tem em livros de cinema, não tem nas aulas das faculdades, né? Você só vai descobrir estando lá, fazendo, botando a mão na massa, na câmera, realizando, né? E eu, por exemplo, gosto de produzir muito, de fazer muito, estou sempre fazendo. Eu vejo muito também como exercício, né? Forma de você experimentar formas diferentes de filmar, com atores diferentes, equipes diferentes, lugares diferentes, filmes diferentes, e você vai se desenvolvendo, né? Você vai aprendendo, como eu faço. E às vezes não me importar também com o resultado, né? Às vezes pensar muito que o processo também, às vezes vale, em alguns casos, vale mais que o resultado. Às vezes você faz um filme, você experimenta um jeito de filmar diferente, usa uma câmera nova, você filma usando a internet, e dessa forma que eu falei, não presencial, e você às vezes é muito legal, não necessariamente aquele filme ali vai fazer sucesso, vai dar dinheiro, ou vai ser bom, né? Às vezes, é o que eu falo, às vezes, no meu caso, eu faço às vezes 5 filmes ruins para conseguir fazer um sexto bom, né? Eu acho que é difícil, assim, as pessoas às vezes acham que seu primeiro filme vai ser uma obra de arte, vai ser um filme genial, vai ser um novo Glauber Rocha. E não é assim, né? A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer e muito raro. Então eu vejo muitos amigos meus, por exemplo, anos desenvolvendo um roteiro, nunca estão satisfeitos com o roteiro, estão sempre mudando, mexendo, e acabam que nunca fazem, né? Eles estão sempre querendo mais dinheiro, melhorar, e acaba que esse perfeccionismo, às vezes, o que é legal, né, que é importante, mas às vezes demora tanto tempo e às vezes as coisas mudam, ganham outros rumos, você acaba indo para um outro caminho, conseguindo um outro trabalho, e às vezes as coisas não acontecem. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma ideia que eu quero contar, que eu quero fazer, e desse jeito meu, através desses parceiros, dessa rede que eu construí ao longo desses anos, eu consigo, por exemplo, às vezes tá filmando essa história que eu tive, essa ideia que eu tive hoje daqui a 2 meses. E aí eu já tenho daqui a 1 ano um filme pronto já. Se eu fosse fazer da forma tradicional, eu estaria ainda
captação, ainda é no desenvolvimento do roteiro ainda, entendeu? E às vezes o filme também, às vezes, aí você fala assim, mas o filme então, mas aí corre o risco de ficar ruim. Corre o risco de ficar ruim, com certeza. Mas quando você vai fazendo muito, você vai começando a entender também o que dá certo. Você aprende com erro, né? Eu trago muito isso do judô, né? Eu acredito muito que você às vezes aprende mais com erro que com acerto, né? No judô, quando eu perdi a competição, eu voltava na semana seguinte para o treino com muito mais disposição, querendo consertar o que eu errei, tentando melhorar o que eu não consegui fazer. Enquanto quando eu ganhava a competição, eu achava que eu sabia tudo, que eu estava bem, que eu não precisava treinar tanto mais, que eu podia descansar, tirar uma semana de folga. E, inevitavelmente, depois isso me fazia perder uma competição, enquanto quando eu perdia, às vezes eu me fazia ganhar a competição. Então, assim, trazendo isso para o cinema, né? Às vezes você faz um filme que não dá certo, mas assim, você poder entender, assim, por que não deu certo? Será que foi porque o roteiro não estava legal? Será porque os atores foram escolhidos errado? Será porque eu não consegui alcançar o público? Ou fiz um filme muito radical? Ou fiz um filme pensando em festivais muito careta? Ou eu fiz um filme pensando em público em cinema, mas eu nem consegui lançar ele no cinema e acabou que ele não passou nem no cinema nem nos festivais. Então você é um grande mistério, né? Ninguém sabe se o filme, quando você começa a fazer um filme, se o filme vai ficar bom, se o filme vai fazer sucesso, né? Ou se o filme vai dar dinheiro. Então, eu acho que existem alguns caminhos, né? Algumas fórmulas, algumas caminhos que outras pessoas fizeram, que às vezes você quer copiar e você às vezes acha que vai dar certo, mas nem sempre dá certo. Então, eu acho que o mais importante é fazer, é realizar. Eu estimulo todo mundo a pegar o seu celular, a fazer pequenos vídeos que inicialmente vão virar, que vocês vão mostrar para sua família, para os seus amigos, depois você começa a melhorar um pouco eles, e aí você já bota no YouTube, aí começa a melhorar um pouco eles, a estrutura deles já começa a botar nos festivais, e aí a coisa vai acontecendo, você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai entendendo o que está certo, o que não dá certo, o que dá para fazer com aquele dinheiro, o que não dá para fazer, o que dá para filmar com aquela câmera. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Cavi, qual câmera é ideal para usar num filme? Eu sempre falo, cara, a câmera ideal para se usar num filme é a câmera que você tem, né? Se você tem um celular e é a única câmera que você tem, o celular é a melhor câmera para ser usada. Se você tem possibilidade de ter uma Blackmagic, uma câmera 4K, essa é a câmera ideal. Então, assim, eu acho que o mais importante é você fazer e tentar usar da melhor forma possível aquela câmera que você tem e usando a linguagem melhor para aquele equipamento que você tem. Aqui, ó, tá chegando as perguntas aqui. Pergunta do Caio Buarque. Como você enxerga o cinema independente na pós-pandemia? Acredita que está ainda mais difícil a captação desses projetos? Então, está muito difícil para todo mundo, né? Primeiro eu queria falar, quando se fala em cinema independente, talvez ele esteja se referindo ao cinema de baixo orçamento, né? Porque esse termo cinema independente é polêmico, né? Porque veio dos Estados Unidos e vem de filmes que não eram feitos nos grandes estúdios, né? Esses eram os filmes independentes. Aqui no Brasil, a gente não tem grandes estúdios, né? A gente nem tem estúdio. Talvez a Globo seja o nosso único estúdio. Então, assim, quando a gente fala de cinema independente aqui no Brasil, necessariamente acho que está falando desse cinema de baixo custo, né? Esse cinema que eu faço, que eu estou falando aqui para vocês. Ele pergunta como eu enxergo esse cinema na pós-pandemia, né? E acredita que será ainda mais difícil. Cara, eu acho, assim, minha opinião, que essa pandemia, ela ajudou mais ainda na democratização. Eu acho que ela, como eu falei, ela foi menos prejudicial ao cinema independente, sabe? Eu acho que nós do cinema independente já estávamos acostumados a fazer filme com pouco dinheiro, já estávamos acostumados com pouca estrutura, já estávamos acostumados a fazer filmes com equipes reduzidas, já estávamos acostumados a toda essa dificuldade, a gente acabou lidando muito bem com essa crise que teve da pandemia e da Ancine, entendeu? Então eu acho que de uma certa forma atrapalhou os grandes produtores, as grandes produtoras. Os produtores independentes continuaram fazendo ali o que já faziam. Alguns foram espertos, conseguiram rapidamente se adaptar aos novos tempos da pós-pandemia.
Então, eu vejo como essa pandemia, essa crise foi boa para o cinema independente. Como eu falei para você, eu nunca trabalhei tanto, eu nunca fiz tanta coisa, né? Ou websérie, ou videoclipe, ou filme pandemia, ou mostra online, ou festival, ou lives, entendeu? Eu nunca trabalhei tanto. E percebo que, de uma certa forma, meus amigos independentes também, que conseguiram rapidamente se adaptar, né? Porque eu acho que é toda uma questão de adaptação, né? Essas grandes produtoras ainda estão se adaptando, né? Elas são muito lentas, a estrutura delas é muito grande, então a mudança é mais difícil. A gente que tem uma estrutura pequena, por exemplo, a minha produtora já era a minha casa, entendeu? E eu trabalho hoje em dia da minha casa também. Então, assim, a facilidade de se adaptar e de mudança foi muito mais fácil para os pequenos, para os independentes. Então, eu acho que, de uma certa forma, foi beneficiou os independentes. Por exemplo, os editais. Esses editais do Lei Aldir Blanc, 50 mil para fazer um filme. A gente já conseguia fazer filme com 50 mil, mas vai pedir para um produtor grande fazer um filme com 50 mil? Não sei se ele vai conseguir. A gente já sabe fazer filme com 50 mil, então, para a gente foi tranquilo, para a gente foi bom ter esses pequenos editais, esses editais com valores menores, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, o pessoal independente, de uma certa forma, se beneficiou com esse movimento, né? Essa possibilidade de filmar mais, de exibir mais, de lançar os filmes pela internet. Eu acho que não é que foi bom, mas talvez a gente soube lidar melhor com essa situação do que as grandes produtoras. Outra pergunta aqui, pergunta da Mirtes Braga. Qual a complexidade de criar um conteúdo de séries focada em natureza, como o Nosso Planeta da Netflix? Parece ser caro filmar um projeto desses, pela quantidade de imagens, as viagens e os jogos de câmera e tal. Isso seria um drone e tal, enfim. É possível realizar esse tipo de projeto sem dinheiro incentivado e com muito pouco dinheiro? Então, realmente esses filmes que lidam com a natureza, eles têm, não é que eles sejam mais caros, eles são um outro jeito de produzir, né? Por exemplo, esses filmes, por exemplo, talvez não tenham equipes tão grandes quanto os filmes tradicionais, mas são filmes que exigem viagem, que exigem equipamentos específicos, né, lentes, toda essa dificuldade logística também, da língua, né? Então, assim, como eu falei, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. E é uma produção específica, diferenciada. Eu não tenho tanta experiência assim com esses filmes de natureza, mas já fiz alguns, sim, e vejo a possibilidade de fazer esses filmes usando imagens de arquivo, como eu falei para vocês. Existem muitas pessoas que registram essas imagens, fazem essas filmagens de pôr do sol, de ondas. Vou dar um exemplo aqui mais banal, né? Assim, tem uns sites de conteúdo que eles vendem essas imagens. Por exemplo, tem um chamado Point5, POND 5, Point5, que você consegue... são realizadores que tiram fotos ou que filmam, por exemplo, pôr do sol nos Estados Unidos, pôr do sol na praia. Tem muitas imagens que as pessoas filmam e disponibilizam nesses sites. Você pode comprar essas imagens. Então, por exemplo, você quer uma imagem subaquática, que é uma imagem de Fernando de Noronha embaixo d'água. Isso, por exemplo, tem para vender, alguém já filmou isso e já disponibilizou isso para... Você pode comprar essas imagens na internet, ou num jeito informal. Você pode, inclusive, roubar ou baixar de algum outro filme que já esteja na internet, mas existe para comprar essas imagens. E você pode, se você for criativo, encontrar essas diferentes imagens desses diferentes lugares e a partir daí criar um filme sobre a natureza, sabe? Tem imagens, às vezes, de bichos na Amazonas, de animais na África, de mar, pôr do sol. Isso tudo tem disponível nesse site para você poder usar comprando ou às vezes até gratuito, né? Então você às vezes pode viabilizar uma série sem precisar efetivamente você filmar, né? Eu tenho uns amigos meus que fazem filmes de surf e é isso que eles fazem. Existem pessoas que viajam o mundo inteiro filmando, câmeras mans, que não são diretores, e eles vendem essas imagens para diretores
que fazem um filme, às vezes, sem precisar ir lá filmar, né? Já tem eles já sabem as pessoas que, por exemplo, tem uma viagem para a Indonésia, um cara que cobriu lá uma temporada na Indonésia de ondas, no Havaí, por exemplo. Então ele vai lá, procura esse fotógrafo, esse cara que filmou, e compra essas imagens e consegue fazer um filme sem precisar ir para o Havaí filmar necessariamente, entendeu? Então eu acho que existe essa possibilidade, sim. Claro que existem limitações, né? A situação ideal talvez fosse você ir, mas no momento a gente não consegue nem viajar, a gente não consegue nem dinheiro para viabilizar isso. Então é um tipo de filme que, se você não for criativo, não consegue fazer nesse momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, ninguém pode viajar para a África do Sul agora no momento por causa dessa nova cepa que está tendo, ou ninguém pode vir de lá para cá, ou mesmo a gente não consegue dinheiro para fazer viagem agora, os editais são curtos, então não dá para viabilizar uma viagem com a equipe de câmera, som, diretor, produtor. Então, por exemplo, se você não for criativo, você não consegue fazer nesse momento esse tipo de filme da natureza, assim. Mas existem essas possibilidades alternativas que eu falei para vocês. Pergunta da Jade Marques. Que dica você daria para estudantes de cinema que estão no começo do curso nesse Era EAD? Como conseguir a prática? Então, como eu falei no início do curso, o fundamental para você conseguir começar a filmar é formar o seu time, formar o seu grupo, o seu coletivo. É chegar, por exemplo, numa sala de aula ou num grupo Zoom e ver, quem aqui gosta de filmar, que tem uma câmera? Quem aqui desse grupo aqui que gosta de escrever, que lê livro, que gosta de ler, para escrever roteiro? Quem desse grupo aqui que gosta de editar, que é bom de computador, entendeu? E aí você vai formando sua equipezinha ali, entendeu? Ou mesmo assim, pessoas que gostam dos mesmos filmes que você, que frequentam o mesmo cineclube, que são suas amigas, ou que estão na sua sala de faculdade, entendeu? Eu acho que é fundamental você formar o seu grupo. Com esse grupo formado, você vai poder não só dividir as funções, mas como também dividir os custos. Por exemplo, você às vezes... É isso, por exemplo, eu produzo um filme de uma pessoa e depois essa pessoa produz o meu, ou eu edito o filme dela, depois ela edita o meu, e você vai trocando, vai permutando trabalho e vai conseguindo fazer filmes inicialmente sem gastar dinheiro, ou mesmo assim, Cavi, eu consigo investir R$1.000, eu consigo botar mais 1.000, ou mesmo fazer um crowdfunding, uma vaquinha virtual, ou mesmo juntar grana, assim, eu tenho essa câmera aqui, eu tenho 500, isso aqui eu tenho 1.000, eu consigo esse ator aqui que trabalha de graça. Eu acho que juntar força, unir força, acho, o grande segredo para quem está começando, assim. Não só para quem está começando, mas principalmente para quem está começando, sabe? Que eu falei lá no Vidigal, né? Que eu cheguei lá, eles eram ótimos atores e roteiristas, péssimos produtores, e eu era o ótimo produtor. E aí, quando nós sozinhos não conseguimos filmar. Quando a gente se junta, a gente se fortalece e consegue fazer os filmes, entendeu? Então, acho que é fundamental fazer o seu grupo, fazer o seu time. Como eu falei, cinema é grupo, cinema é equipe. E dividir as funções, dividir os custos, dividir as tarefas. E é isso, ninguém é bom em tudo, ainda mais quando está começando, mas às vezes você se destaca, por exemplo, eu sempre fui um bom produtor, né? Eu sempre fui, como eu falei, empreendedor, sempre tive jeito assim de organizar coisas, sempre tive esse jeito assim meio de liderança, assim, o meu perfil é um perfil para produtor, para diretor, né? Tem gente que é mais tímido, não gosta de falar tanto, e às vezes é um cara que gosta de escrever, gosta de ler, então ele tem um perfil assim talvez mais de roteirista, de assistente de direção, não sei, o cara é mais organizado. Tem uns que gostam de música, né? De som, tocam um instrumento, e de repente aí vão mais para esse lado do som, do cinema, da trilha sonora, da captação do som. Então acho que no início é encontrar essas pessoas e essas pessoas dividirem essas funções e fazer. Não se preocupar com o resultado, fazer. Faz o primeiro filme, ficou ruim, faz um segundo filme, já fica um pouco melhor, faz um terceiro filme, você já viu o que você fez errado, já faz um melhor, você experimenta filmar de uma forma, depois experimenta filmar de outra, faz com câmera na mão, filma externa, filma interna, filma em tripé, filma câmera fixa, filma em plano sequência, filma... E aí você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai conhecendo também as pessoas, às vezes você... Também nessas equipes que você faz, aí você às vezes não se dá bem com a pessoa, e sabe que no próximo filme você não vai chamar mais aquela pessoa que ela cria muito problema, ela reclama muito. Que também é uma coisa importante no cinema que eu falo.
as relações entre as pessoas é fundamental para você conseguir fazer um filme. Eu brinco às vezes que os produtores têm que ser verdadeiros psicólogos, assim, que às vezes tem que resolver um problema do ator que está insatisfeito, ou do outro que está achando que não está recebendo a atenção que merecia, ou que o outro que não recebeu o apoio que gostaria, ou que o outro não teve o tempo necessário para filmar como gostaria de ter, que o outro teve, mas ele não teve. Então essas relações são muito difíceis num set de filmagem, como você lida com pessoas. Não só o problema é o dinheiro também só, né? O problema às vezes são as relações, né? E eu, por exemplo, cada vez mais quero filmar com amigos, quero filmar com pessoas que eu já trabalhei, que eu acho que essa relação, boa relação, esse conhecimento do afeto, assim, eu acho que é fundamental, assim, para fazer um filme. Eu vejo, às vezes, filmes grandes que as pessoas, às vezes, é muito ego, muita briga, muita discussão, um querendo passar por cima do outro. Eu vejo muito isso na televisão, né? Rola muito isso, assim. E é um clima ruim, às vezes você faz o filme, sai chateado, não sai satisfeito ali, volta para casa um dia de trabalho e um brigou com o outro, um tratou o outro mal, um passou, deu fora no outro, foi desrespeitoso, o outro ficou fofocando do outro. Eu acho que isso aí é muito ruim. Eu, por exemplo, às vezes prefiro abrir mão de um super editor, ou um super fotógrafo, ou um super ator, que não seja um cara legal. Eu prefiro, às vezes, um cara que não seja tão bom, mas que seja um cara parceiro, um cara que às vezes está ali pelo coletivo, né? Ele não está ali pensando só o cara não pode estar ali, o fotógrafo não pode estar ali só pensando na fotografia dele, porque no final é o filme que vale, não é só a fotografia. Não adianta a fotografia estar bonita e o ator tá mal, a produção tá feia, o som foi captado mal. Então, assim, é um conjunto de funções ali que tem que dar funcionar e trabalhar harmonicamente. Então, assim, às vezes você pega um cara que ele é tão egocêntrico, ele é tão egoísta que ele só pensa na fotografia ou no figurino, ele acha que aquilo ali é mais importante que todo o filme, né? Eu peguei um maquiador uma vez que ele ficava 3 horas maquiando um ator, né? E aí a maquiagem ficava linda, mas aí não tinha tempo quase depois para filmar, tinha que filmar correndo, tinha que filmar... E aí, assim, não adiantava nada, a maquiagem ficava bonita, mas a atuação do ator e todo o resto do filme não funcionava. Então, assim, pensar numa equipe que pense no coletivo, né, que pense no filme, que não pense só no dela, que sabe que fazendo a partezinha dela e cada um fazer a sua parte, no final, é isso que é o importante para o filme ficar bom, né? Então, trabalhar com pessoas que tem esse espírito coletivo, que venham para somar, né? Sempre tem um cara, assim, às vezes egoístão, um cara, a gente chama de tóxico, né, que contamina a galera, que está sempre reclamando. Por exemplo, eu vi uma vez, participei de um filme que às vezes passava 1 minuto ou 2 minutos das 12 horas máximas que o mercado exige que seja a filmagem por dia. O cara começava a reclamar, a mandar WhatsApp, dizendo que no dia seguinte não ia chegar na hora, aí começava a contaminar o resto da equipe, virava quase um motim, entendeu? Às vezes por causa de 1 minuto, às vezes por causa de 2 minutos. Se fosse um cara que estivesse pensando no filme, eu sei que tem diretor que atrasa muito, que não é bom atrasar ele passar das 12 horas, mas às vezes é preciso, às vezes não dá para filmar outro dia, às vezes falta uma ceninha, o cara precisa de mais 10 minutos para terminar. E se você não for um cara generoso, um cara que está ali trabalhando para o filme, nesses filmes de mercadão, não tem essa, deu 12 horas, pum, desliga a câmera, acabou, já era, só amanhã, e se não der tempo, não filma, tal. Então, assim, eu não acho isso muito legal, mas eu sei que isso que é o que acontece nesse mercado. Então, eu acho que essas relações também são muito importantes, né? Você achar pessoas que você se dê bem, que gostam dos mesmos filmes que você, que seja bom de trabalhar. Acho que isso é fundamental para quem está começando e para quem mesmo também é experiente. Pergunta aqui do Pedro Henrique agora. Depois do filme pronto, qual a melhor maneira de divulgar, vender? Quais as dicas que você das suas experiências? Então, eu vou falar aqui um pouco, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, eu vou falar um pouco de distribuição também, que é uma coisa muito legal, que é uma coisa importantíssima, porque assim, no primeiro momento a gente está muito preocupado em fazer o filme, né? Em produzir o filme. E aí toda a nossa energia é para fazer. Depois tem um segundo momento, o que fazer com esse filme pronto, né? Aonde passar, como fazer ele chegar nas pessoas, como lançar no cinema, como lançar na televisão, como vender, como ganhar dinheiro com ele. E é um momento que a gente chama de distribuição, né, e de exibição. E isso talvez seja o grande problema do cinema brasileiro atual, né? O grande gargalo do cinema brasileiro atual
esse segundo momento. Produzir, a gente está produzindo muito e muito bem, mas a nossa distribuição, a nossa exibição estão muito ruins, muito fracas, e a gente precisa melhorar elas. E, por exemplo, a minha situação, eu vivi uma situação interessante, que assim, em 2007, quando eu fui lançar meu primeiro longa-metragem, fiz um documentário chamado LAPA, que era um documentário sobre hip hop no Rio. Eu fiz, maior sacrifício para fazer, mas consegui fazer. E aí eu comecei a passar nos festivais, beleza, e aí eu queria lançar ele no cinema. E aí nenhuma distribuidora se interessou em lançar ele no cinema, porque era um documentário, era mais difícil de conseguir público, era sobre hip hop, que na época era muito underground, não era como é hoje. Então nenhuma distribuidora quis lançar. E eu falei, cara, mas e aí? Eu não vou lançar meu filme, não vou deixar ele guardado, não vou exibir nos cinemas. O meu sonho era lançar no cinema, era vender em DVD, lançar na televisão. E aí não tinha nenhuma distribuidora interessada, eu resolvi eu mesmo aprender a distribuir um filme também. E aí eu me juntei com outras pessoas, começamos a pensar caminhos também alternativos para a distribuição, desde, por exemplo, eu lembro que eu fui lançar esse documentário LAPA, e aí eu fui no dono do cinema e perguntei, cara, como é que eu consigo botar o meu filme 2 semanas em cartaz no cinema? Meu sonho é botar ele 2 semanas em cartaz no cinema. Como eu faço? Ele falou, Cavia, não tem mistério, você tem que ter público. Se não tiver público, ele sai de cartaz. Se a gente achar que não vai ter público, a gente nem bota ele em cartaz. E você precisa ter, pelo menos de quinta a domingo, meia sala do filme. Por exemplo, se tem 100 pessoas na sala, dá para 100 pessoas, tem que ter no mínimo 50 pagantes. Na quinta, na sexta, no domingo, para conseguir ficar mais uma semana. Então, aí o que eu fiz? Eu tinha conseguido levantar uma graninha, que era para divulgar o filme, eu resolvi comprar os ingressos. E esses ingressos, distribuir eles, comprar antecipadamente com o dono do cinema. Eu peguei 10 mil reais, comprei 2 mil ingressos, e eu comecei a distribuir vários ingressos numerados, e as primeiras 2 mil pessoas que usassem entrariam de graça no cinema. Então eu comecei a distribuir esses vários ingressos, mas na Lapa, nas festas de hip hop, nos shows, procurei meu público-alvo. E aí dei esses ingressos gratuitos para ele. Essas pessoas, como era de graça e gostavam do assunto, foram, ajudaram o filme a ficar mais tempo em cartaz. Como o filme era legal, gerou um boca a boca, né? As pessoas que viram gostavam, falavam para outra pessoa, que falava para outra pessoa, que falava para outra pessoa. E aí começou a gerar um público espontâneo, né? Não era mais esse público do Vale Ingresso. Porque esse boca a boca, ele é muito importante, mas ele só funciona depois de 2 ou 3 semanas, né? Se o filme ficar uma semana, por mais que seu amigo veja e goste e fale para outra pessoa, quando essa outra pessoa for ver, o filme já não está mais em cartaz. Então é preciso que o filme fique um pouquinho mais em cartaz, umas 2, 3 semanas, para o boca a boca começar a dar resultado e possibilite que mais pessoas vejam o filme. E esse tempo que eu precisava, eu consegui comprando os ingressos. Até brinco que eu falo que depois o Bispo usou essa mesma estratégia comprando ingresso para manter o filme em cartaz, mas no meu caso, lógico, eram valores muito menores. Mas eu sempre, todo dia, na sessão do filme, chegava lá, sei lá, tinha 20 pagantes espontâneos. Eu precisava de 40 pessoas para fechar 50% da sala. Eu ia lá, comprava 20 ingressos para manter os 50% da sala ocupada, para conseguir mais uma semana em cartaz. Então eu fazia desde essa estratégia de comprar ingresso, até, por exemplo, também lançar, por exemplo, eu lanço todos os DVDs dos meus filmes, eu mesmo lanço, faço a minha barraquinha, sou meio camelô, assim, em todo lugar. Eu lanço um filme novo e lá de fora tem uma barraquinha vendendo os filmes antigos também. Eu, por exemplo, comecei a correr atrás dos canais de televisão, das pessoas que cuidavam dessa parte de aquisição, né, de compra. Eu descobri que, para, por exemplo, vender um filme para o Canal Brasil, você precisa simplesmente falar com uma pessoa lá do Canal Brasil que é responsável pela aquisição, mandar o seu filme para ela, um link, ela vai ver e vai dizer, quero ou não quero. Então, assim, eu descobri quem são essas pessoas em cada canal. Então, isso demorou um tempo, né? Não foi uma coisa rápida. Mas eu continuo ainda fazendo isso, né? Mas eu mesmo resolvi distribuir meus filmes e achava que eu vejo muitas distribuidoras, por exemplo, lançando... Eles têm uma fórmula de distribuição que usam para todos os filmes, né? E cada filme é um filme, não dá para lançar uma comédia da mesma forma que lança um documentário, não dá para lançar um documentário da mesma forma que lança um curta, entendeu? Então, eu acho que tem que pensar uma estratégia para cada filme, tem que elaborar um jeito de... Por exemplo, vou começar pelo cinema, vou lançar direto na internet, vou passar primeiro nos festivais para depois lançar na internet, porque hoje em dia
esse caminho que era sempre assim, era festival, cinema, TV, internet, se embaralhou todo. Agora não existe mais uma ordem certa. Tem determinados filmes que é melhor lançar na internet direto. Tem determinados filmes que é melhor lançar no streaming direto. Tem determinados filmes que é melhor passar primeiro nos festivais, para ganhar uma visibilidade, para ganhar prêmio, para ganhar críticas boas, para depois lançar no cinema, para depois lançar no streaming. Então, eu acho que é um momento de mudança. Não sei te dizer qual é o certo ou errado, e eu acho que cada filme tem um caminho próprio, mas é importante você entender o filme que você fez e aonde está esse público. Por exemplo, quero fazer um filme para o YouTube, sei lá, igual Porta dos Fundos. Então, tem todo um jeito específico para esse tipo de filme. Por exemplo, não pode fazer um filme de 3 horas de duração para botar no YouTube, ninguém vai conseguir ver, ninguém vai ver. Então, são filmes mais curtos. Quanto mais curto, mais visualização tem. O jeito de filmar é diferente. Não são planos muito abertos, são planos mais fechados, mais closes. Não tem tanto corte. Então, são mais ligados à comédia, que é o que o pessoal gosta mais de ver na internet. Então, assim, vou lançar um filme para o cinema. Então, assim, aí é um outro tempo, é um outro jeito de filmar. Então, é um outro tipo de atuação. Vou fazer um filme para televisão. Já é um outro tempo também de filme. Então, acho que assim, é muito importante também quando você vai pensar um projeto, você visualizar aonde eu quero que esse filme seja exibido, onde quero que esse filme seja visto. E a partir daí estudar esses filmes, esse formato, esse lugar, essa janela que a gente chama, e tentar fazer um filme que tenha aquelas características, né? Que tem as características que aquele formato exige. Então, hoje em dia é isso. A gente tem o cinema, a gente tem o TV, a gente tem o streaming, a gente tem a internet. Quando eu vou pensar um projeto, eu vou fazer uma websérie. Então eu já vou pensar já num formato que seja bom para a internet e que tenha uma continuidade, que seja lançado toda quinta-feira para gerar uma expectativa para a próxima. Então tem todo um jeito de pensar no tempo de lançamento, no tempo do filme, nos assuntos que está sendo tratado. Às vezes essa coisa de internet é bom que te dá uma velocidade, né? Você já consegue ter um assunto que aconteceu hoje, por exemplo, pandemia, aí você já consegue, em um mês, já tá exibindo uma websérie sobre a pandemia, entendeu? Isso, por exemplo, no cinema, o tempo do cinema é outro tempo, né? Tudo é muito demorado, tudo muito longo, entendeu? Então, às vezes, você tem que pegar um tema, talvez se você pegar esse tema daqui a 2 anos, quando o filme estiver pronto, ele já está ultrapassado, já está datado. Então, tudo isso é muito importante pensar também, sabe? Não só pensar o filme, é pensar também junto à distribuição, junto à exibição, aonde vai passar, como vai vender, como vai fazer. Por isso que eu falo que aqui no Brasil, lá na França e lá nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um mercado consolidado, existe uma pessoa responsável por cada fase dessa, uma pessoa especialista em cada fase dessa. Aqui no Brasil não tem isso. Por exemplo, eu quero vender o meu filme para fora do Brasil, eu quero procurar um agente de venda. Não tem agente de vendas internacionais no Brasil, como tem na França, como tem nos Estados Unidos. Então você tem que ser seu agente de venda, entendeu? Então eu recomendo vocês também estudarem também não só realização, também, mas um pouco também de distribuição, um pouco também de exibição, um pouco também de venda. Hoje em dia aqui no Brasil não dá para você ser só o artista, você também tem que botar a mão na massa, também ser o seu produtor, você também tem que ser um pouco de empreendedor. Senão você faz um filme lindo e ele fica guardado, ele não é vendido, ele não é visto, ele não adianta nada, entendeu? Então é importante você conhecer um pouquinho também de distribuição, você também ser um pouquinho distribuidor, você também ser um pouquinho, organizar suas sessões, organizar os seus cineclubes, fazer as suas pré-estreias, entendeu? Não esperar que alguém vai patrocinar, que alguém vai te ajudar, que às vezes não aparece esse alguém, às vezes tem, mas muitas das vezes, ainda mais para quem está começando, não tem essa pessoa que vai te ajudar a lançar seu filme, a vender seu filme. Então você tem que meter a mão na massa e você fazer isso. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Como eu já estou há 20 anos fazendo isso, hoje em dia eu estou dando até curso aqui com vocês, né? Mas na verdade é isso, eu aprendo muito indo atrás, estudando, pesquisando, perguntando para as pessoas que fizeram, como é que elas fizeram, quem procura, como que faz. Por exemplo, quando eu oferecia um curta para o Canal Brasil, para vender um curta no Canal Brasil, normalmente eles não compravam. E eu sempre ficava, pô, mas o filme é tão legal, por que vocês não compram? Mas aí eu percebi que quando eu oferecia 5 curtas para eles compravam. Porque para eles eu percebi que era o trabalho que dava para fazer um contrato, para comprar o seu filme, era muito trabalho, o custo-benefício era muito baixo.
para vender um curta, mas se você oferecesse 5 curtas, ele fazia um único contrato para os 5 curtas, então valia muito mais a pena para eles gastavam muito menos tempo, dava muito menos trabalho para eles comprar 5 do que comprar um. Então agora, sempre que eu vou oferecer meus filmes para os canais, ou eu junto 5 filmes meus, ou eu peço dos filmes de amigos que eu sei que fizeram, e a gente apresenta logo um pacote de filmes, entendeu? Então isso eu aprendi na prática, percebendo que um filme sozinho eu nunca conseguia vender, entendeu? Mas isso ou você faz um curso como esse meu aqui, ou você conhece as pessoas, ou você aprende fazendo, entendeu? Então eu recomendo todos esses caminhos. Eu recomendo vocês fazerem, recomendo vocês estarem atentos a pessoas que fazem, entrar em contato. Por exemplo, eu sou um cara muito acessível. Inclusive, apesar de eu não estar vendo ninguém aqui na tela aqui, não saber com quem eu estou falando, eu queria deixar o meu contato aqui, o meu e-mail, cavidio@gmail.com.br, CAVI, né? CAVIDEO, cavidio, tudo junto, @gmail.com. O meu WhatsApp é 21 980130885, repetindo, 21 do Rio, 980130885. Se vocês quiserem, o curso não termina aqui, né? Já está terminando aqui, falta 10 minutos. Mas qualquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem mandar mensagem. Eu não atendo o telefone, mas eu respondo o WhatsApp, eu respondo o e-mail. Então, vocês precisam de alguma dica, precisam de alguma... Gavi, como é que eu faço? Quem eu falo do Canal Brasil? Queria fazer um curta aqui, quer dar uma olhada num roteiro que eu fiz? O que você acha? Quem eu devo procurar? Esse filme que eu fiz aqui, qual canal que você acha que tem mais perfil? Qual festival eu devo escrever? Isso tudo eu posso ajudar vocês e posso dar essas dicas para vocês tranquilamente pelo WhatsApp. Também, se quem quiser também ir lá visitar a Cavidio em Laranjeiras, nas Casas Casadas, eu estou lá todo dia, na parte da manhã, na produtora Cavidio. Eu estou também de tarde no espaço Estação Net Rio, onde eu abri uma lojinha lá e também eu tenho um centro de exposição e onde também eu fico lá organizando meus eventos, meus cineclubes, minhas sessões. Quem mora aqui no Rio, então não tem dificuldade. Quem não mora, me manda mensagem. Também as minhas mídias sociais são muito ativas. Se vocês forem no Facebook, procurar Cavi Borges, tem lá, eu boto sempre as coisas que eu estou fazendo, meus eventos, minhas atividades. Também pelo Instagram, Cavi Borges Oficial. Pode mandar mensagem por ali também que eu respondo. É muito tranquilo, sou muito acessível e vamos junto, é isso, unir forças para conseguir realizar, para conseguir fazer. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só para lembrar mais uma vez, no final avisa o público que vai acontecer na live de encerramento em outra sala no site. Ah, tá, me pediram para deixar uma mensagem aqui para vocês, que no final, agora às 8 horas, quando acabar aqui o meu curso, vai ter uma live de encerramento em outra sala no mesmo site, né? Você entra no site aí do Green Nation, tem uma outra sala lá com um encerramento, lá uma outra live de encerramento, para vocês continuarem acompanhando aí a programação desse festival muito legal que está rolando, e que eu queria agradecer muito aí o convite do Didonê, assim, a honra de poder falar um pouco da minha história, poder falar um pouco do meu trabalho, poder aí abrir novas possibilidades aí de parceiros. Quem sabe aí, vocês que estão do outro lado aí, daqui a pouco a gente está fazendo filme junto, está realizando junto. Queria convidar vocês, sábado agora, estou fazendo uma ocupação no cinema Estação Net Rio, lá em Botafogo, cinema que está correndo o risco de fechar. A gente está fazendo uma ocupação artística, vai ter uma festa, uma maratona de filmes a madrugada inteira, no dia 4, sábado agora, começa às 9 da noite, uma festa também. E estamos fazendo uma série de atividades. Todo dia vai ter um evento, vai ter um lançamento de livro, um lançamento de filme. Olhem lá nas minhas redes sociais, eu vou estar divulgando por lá. Olhem também no site, na página do Estação, Grupo Estação Net também. É um lugar muito legal para fazer cineclube, para lançar o seu filme. A galera muito aberta para nova geração. Se você quiser lançar o seu filme, o Estação Net Rio é o lugar ideal, que vai aceitar lá você fazer sua pré-estreia, você lançar o seu videoclipe, fazer sua festa de pré-estreia. Então, fiquem atentos. Quem não é do Rio, de qualquer forma pode acompanhar pelas redes. Quando vier para o Rio, estão convidados aí para conhecer a Cavidio. A Cavidio, hoje em dia,
começou como uma locadora, né? Depois virou uma empresa de eventos cinéfilos, né? De cineclubes, de eventos culturais, festas. Depois virou uma produtora, depois virou uma distribuidora, e hoje em dia também a gente virou um espaço cultural aqui em Laranjeiras. Aqui é uma biblioteca de cinema, são 8 mil livros de cinema disponibilizados gratuitamente para as pessoas, são 20 mil DVDs de obras de diferentes lugares do mundo, também disponíveis, tudo grátis. Temos também um centro de exposição lá no Estação, que está tendo agora a exposição do Neville de Almeida, agora vai começar, agora em dezembro, a exposição do 70 anos da Caía do Cinema. Somos uma lojinha também, somos um pouco de tudo, sou meio metido a fazer um pouco de tudo. Como eu falei, é o meu jeito, não falo que é o jeito certo ou o jeito errado, mas é o jeito que eu encontrei, que eu estou seguindo. Posso dizer hoje em dia que eu vivo do cinema, é muito difícil, né, no Brasil, viver da arte. Eu tenho orgulho de falar que eu vivo de cinema, não só fazendo filmes, mas dando cursos, tendo uma locadora, tendo uma lojinha, vendendo DVD, sendo jurado de festival, sendo curador de mostra. Eu atiro para todos os lados. Cada função dessa eu ganho um pouquinho e eu consigo pagar minhas contas e viver de cinema, viver da arte. E eu acho que eu sou um grande privilegiado. Aqui no Brasil, pouca gente consegue viver do cinema, pouca gente consegue viver fazendo o que gosta, né? Para mim, eu acho que é um grande privilegiado, sou um grande privilegiado porque eu consigo viver, fazer minha profissão, é uma coisa que eu sou apaixonado, que eu amo, né? E que eu acho que isso também faz a diferença, né? Você tem que gostar muito do que você faz. Se você quer fazer cinema, você tem que amar muito o cinema, você tem que gostar muito de ver filme, você tem que gostar de falar de filme, de fazer filme, porque é uma profissão muito difícil. Eu sei que tem um glamour, né, falso, glamour que não existe, na verdade, na prática, no cinema brasileiro. Talvez esse glamour exista lá em Hollywood, mas aqui no Brasil fazer cinema é ralação, é muito trabalho, são noites viradas sem dormir, problema para resolver, dificuldade financeira para pagar conta, para conseguir. Então, assim, é uma profissão que tem que ser apaixonado para conseguir seguir, sabe? Dá para viver de cinema? Dá. Dá para fazer filme? Dá. Mas tem que querer muito. Se você querer pouco, você não consegue, você vai acabar desistindo. Na minha turma da faculdade começaram 70 alunos, se formaram só 7 pessoas. Elas foram ficando pelo caminho, começaram a ver as dificuldades e foram desistindo. Dessas 7 pessoas que se formaram, 3 ou 4 só estão inseridas no mercado, outras 3 desistiram, foram para outra profissão. Ou seja, é muito difícil, principalmente por causa que o Brasil também, né, é um país que apoia muito pouco a arte. Talvez, por exemplo, se eu morasse nos Estados Unidos, talvez eu fosse milionário. Aqui no Brasil eu ralo pra caramba para pagar minhas contas, para conseguir fazer meus filminhos, mas eu sou muito feliz. Quando você faz o que você ama, a dificuldade vem e você supera, você passa. No final vira uma história, vira lembranças, vira um curso como esse aqui. Então acho que recomendo vocês isso, né? A escolher o que você gosta, né? Eu acho que o mais importante às vezes não é só o dinheiro, né? Se você faz o que você gosta com muito amor, com muita paixão, você acaba ganhando dinheiro mais cedo ou mais tarde, entendeu? Você acaba se diferenciando, se destacando e conseguindo lá o seu dinheiro para você pagar suas contas e ser feliz. Então é isso, a mensagem que eu deixo aqui no final do curso, na verdade, tudo isso que eu falei aqui, essas 2 horas que eu não parei de falar, siga o seu coração, siga o seu desejo, né? Acho que é isso que vai fazer você conseguir viver da arte no Brasil e se expressar e fazer filme. E apesar de toda a dificuldade, você vai cair muito e vai levantar. Como eu usei o judô como metáfora, né? Você vai ter muitas desilusões, muitas derrotas, mas você vai também, quando você ganhar, você vai comemorar com muita alegria aí, quando você ganhar um edital, quando você faz um filme que ganha um prêmio, quando você lança um filme no cinema, é um sonho realizado. Quando você passa um filme em Cannes, como eu consegui passar um curta meu, é um sonho realizado que faz valer todo o sacrifício a pena, faz valer todo o esforço a pena. E é isso. E eu até falo para meus pais, né, assim, eu nunca vou me aposentar, porque normalmente as pessoas trabalham a vida inteira para conseguir ganhar dinheiro para depois, velho, fazer as coisas que gosta de fazer, né? Aproveitar a vida. Eu já faço isso agora, né? Então eu não preciso me aposentar, eu já faço o que eu gosto agora, já faço o que eu sou apaixonado agora, eu já sou feliz agora. Então se eu puder estar filmando com 100 anos de idade, igual o Manuel de Oliveira lá em Portugal, vou estar fazendo meus filmes, vou estar dando meus cursos, vou estar lançando meus livros e fazendo o que eu gosto, que é o cinema. Então, obrigado aí por tudo.
Espero que vocês tenham gostado aí. 2 horas também é muito rápido para falar. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui agora, mas infelizmente não vai dar tempo. Então, falamos aí em breve. Como eu falei, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. O curso não termina aqui agora, continuamos. E se vocês quiserem também conhecer um pouco mais dos meus filmes, eu estou falando aqui de vários filmes, mas se vocês quiserem conhecer esses filmes, por exemplo, tem filme meu na Netflix, Cidade de Deus, 10 anos depois, tem filmes meus na Amazon Prime, O Sonho de Rui, Reviver, Salto no Vazio, História de um Silva, Funk Brasil, tem filmes meus passando no Canal Brasil, tem um canal no Vimeo da Cavide, do Recine, que é o festival que eu organizei, com mais de 300 filmes. Se você der um Google, botar Cavi Borges, vídeos, vai aparecer muita coisa, porque tudo que eu faço eu disponibilizo na internet também, então vocês vão poder conhecer um pouco mais de tudo que eu falei aqui, né? Ver na prática, né? Ver nos filmes. E convido todo mundo também a visitar lá a Cavide, participar dos meus eventos e vamos junto. Qualquer ajuda aí, contem comigo. Estou na luta aí com vocês também, apesar de eu estar já quase 20 anos fazendo cinema, eu me considero ainda um cara novato, ainda um cara que está aprendendo muito, está começando nesse ofício do cinema. E é isso. Obrigado. 8 horas aí em ponto, terminando aqui meu curso aqui com vocês. Valeu!